Bem-vindos a mais um Papo Alfa. Papo Alfa esse de número 34. Como é que fala 34 em inglês aí, Davi? 34. Aprende, moleque. Tá vendo, né? Tá vendo? Ei, não. Eu queria que o convidado registrasse as habilidades linguísticas. Não. Chega. O poliglota de plantão tem que... Chega. Tá bom. Menos. Menos. Então, gente, Papo Alfa de número 34. E esse Papo Alfa... Fala aí. Só quero te falar que a GoPro tá funcionando, viu? Sério, cara? Tu tá aparecendo aí? Minha beleza. Tá sendo aqui. registrada nesse momento. Grandes merda. Então, vamos lá. Bem-vindos ao Papo Alfa. Pera aí, deixa eu me apresentar. Vai. Pessoal, eu sou o Jair. E esse aí é o Davi. E esse aqui é o Davi. Dupla dinâmica. Quem é xingado aqui daquele jeito, escroteado, até hoje o número 33. Aliás, foi até o Então, número pra vocês 33. que não estão sabendo, esses aí são os responsáveis pelos cortes que saem todo dia, viu? Uhul. É isso aí, né, Sabe o que Davi? acontece com esses cortes, Dani? Ah. Eles não saem. Mas não é pra sair? E aí eu sou o ruim de... Escrotear. Tá entendendo Como agora, amiguinho né? ali, entendi. Entendeu? E aí? Então, galera, se inscreva no nosso canal. Lembrando que nós batemos aí a marca de 1000 seguidores no YouTube, cara. É um marco pra Rondônia do Pará isso, né, cara? Já E estamos, já estamos monetizando. E ganhamos quantos dólares aí? E 1 dólar e 3 cents foi o nosso primeiro pagamento. E com pouco Congratulations! Congratulations! Agora, se a gente consegue alcançar, por exemplo, 100 mil seguidores, e aí só você calcular vezes 1,03 dólares. Só que aí tem a quantidade de visualização também, né? Pode ser. aí- Pode- Eu já tô Ei. fazendo a conta em real. Pronto, já já, tava- deu, já tá aí. Já dá pra comprar um salgadinho e pagar, pelo menos, né? Ô, Davi tava aqui falando que é a parte dele. Então você que é de Rondônia do Pará, cara, se inscreva no nosso canal, dá essa moral pra gente aí. Lembrando que esse Papo Alfa, ele é patrocinado pela maior, Alphatec. E lembrando também que nós somos auxiliados e ajudados aí pela SOS Segurança Eletrônica e também pela Bosnet, que forneceu internet pra gente aí. Muito obrigado a todas as pessoas que nos ajudaram nesse projeto aí. E muito obrigado a todos vocês que já participaram do podcast. E muito obrigado a vocês meninos aí que são responsáveis por fazer isso funcionar e funcionar mal feito. Obrigado, Aê. obrigado. Salva de palmas, salva de palmas. Gente, nós estamos aqui hoje com a Daniele Massucati. Daniela, perdão. O cara não sabe falar nem o nome da convidada. Numerologia. Cara, eu fui procurar... Não, já tô de saco cheio, cara. Nem te falei o que aconteceu. Não, te falar o que aconteceu aqui. você ia fazer minha numerologia? Não, a numerologia do número 34 é ridiculamente ridículo. Não, Dias de insônia aguardando pra nada. cara, simplesmente eles pegaram a porcaria do número que não tem mais significado nenhum e agora começam só a repetir as coisas o tempo todo. E por que você não me chamou pra vir no 35? E o 35 é diferente, né? Aí. Aí, Não, Diego, você não foi legal. Desculpa, perdão. Não, Ok. não foi legal. Acabou? Tu só vem pra cá pra Veio isso? pra cá pra escutar a numerologia. Caramba. Porra, desculpa, cara. Desculpa. É porque realmente eles botaram aqui aquelas paradas genéricas, não tem? E eu falei, não vou fazer isso, cara, com minha convidada tão especial. Não vou fazer isso. Aí tudo muito genérico. Mas esse papo alfa não deixa. E muita gente pensa que o nome Papo Alfa tá muito relacionado a essa questão de macho, né? Não tem nada a ver, cara. O alfa, ele tem uma definição pra mim, né? Não importa o que tu acha. Tem uma definição pra mim de liderança, de confiabilidade, de sempre estar ali disposto a sofrer mais por outras pessoas. Então, por isso que o lobo é o nosso símbolo. O lobo, ele é... E a gente colocou esses lobos aqui, a Dani, pra representar a diversidade de pessoas, entendeu? E, na verdade, o alfa é a representatividade mesmo, é o que ele representa. Isso mesmo. Se você pegar Jurassic Park, por exemplo, né, ele cuida lá dos... Vamos entrar nessa? né, ele cuida lá dos raptores dele, e quando perguntam pra ele quem é o alfa, é esse aqui que você tá falando. Sou eu, isso é o cara aí. que é o alfa. Então, Boto fé. na verdade, é o que você representa, é como você se comporta. Daniela Massucati. Eu. Ó, e esse Cati no final não tem nada a ver com gato, viu, Davi? Que eu sei que tu é bom no inglês. Qual o significado desse nome? É italiano. É italiano? Eu sou filha e neta, né, de italianos. Meus avós são imigrantes da Toscana. Exatamente. Bacana. Vieram pro Espírito Santo, né, cultivar café. Sério? Oh, né? E aí a nona e o nono vieram de lá. Vocês então, são quantos irmãos? nós somos em 3, mas família Massucati só eu, né? Na verdade, eu tenho 5 irmãos, né?
A minha mãe foi casada uma primeira vez. Ó, Diego, isso é em primeira mão para você. Muita gente não mesmo, sabe cara? disso. E não é uma coisa que eu diga por aí, porque eu não reconheço. É muito complicado isso na minha cabeça. Mas, assim, a minha mãe foi casada uma primeira vez com uma pessoa que já tinha 3 filhos. Caramba. Né? E ela ficou viúva aos 21 anos, grávida de mim de 7 meses. Então, eu não conheci meu pai biológico, o Massucati. Caramba. Então, eu tenho 3 irmãos desse pai biológico, 3 irmãos lindos, deliciosos, que eu amo. Né? E os outros 3 irmãos? E aí, os outros 2. Dois. Né? Eu sou 5 irmãos, né? 5 irmãos. Que eu tenho. E aí, a minha mãe, quando eu tinha 3 anos de idade, casou-se novamente, né, com o papai Lorival, que eu não reconheço como não meu pai. Por isso que eu tenho que explicar. Então, quando eu digo pai, é esse. Sim, entendi. É o que me criou, que é o meu paizinho, meu paizão, meu amor, minha referência de vida, minha referência de tudo. Eu tive muita sorte na vida, né? Papai do Céu foi muito generoso comigo, ele me deu muitos pais. Bacana. Dani, e assim... ao Então, longo desculpa, mas o Massucati é do pai italiano. do pai italiano. E ao longo dessa trajetória turbulenta aí da tua mãe ter perdido o marido, ele morreu de quê, cara? Acidente. Ele era fazendeiro e mexia com serraria. E ele estava vindo da fazenda, estava saindo da fazenda e um trator bateu no carro dele. E aí foi fatal. Caramba, que doideira, né? Minha mãe estava grávida de 7 meses. É complicado. Meio maluco. Dani, e assim, como foi esse teu interesse pela psicologia, cara? Como foi que tu decidiu essas coisas? Quem foi tua referência? Então, a minha referência é muito maluca, assim, porque eu não sonhei em ser psicóloga. Eu não sonhava, quando eu crescer, eu quero ser psicóloga. Não. Eu sou cinéfila de natureza. Meu Deus. Né? Então, eu amo cinema. Ah, tá. Eu sou apaixonada por cinema, pela arte. Jair tava pensando que era alguma coisa de conversar com mortos, viu? Se a gente Cara, quiser... eu me assustei. Não, Jair, se você quiser, a gente faz uma sessão, alguma coisa, mas não é isso. E aí? Né? E eu, Curte muito cinema, filme e tal? apaixonada. É uma das coisas que eu mais sinto falta em Rondon. Porque quando eu morava em lugares que tinha cinema, eu precisava ir pelo menos 2 vezes pro cinema. Na semana. 2 vezes por semana na semana, né, no cinema. Então, muito apaixonada por cinéfila. E eu queria fazer artes cênicas. Sério? Eu queria ser atriz, tá vendo aí? Pô, não deu certo. Sou uma psicóloga, né? Sou uma atriz que não deu certo. Ou uma psicóloga que não sei lá como é que se diz. E aí? E aí, muito apaixonada por cinema, só que a gente tem um país que é onde a arte se concentra, Rio e São Paulo. As grandes escolas, as grandes faculdades de arte cênica é Rio e São Paulo. E o meu papai, baiano, nordestino, não vai sair de fora de casa, vai pro Rio de Janeiro estudar. Você é artista, tá maluca? Isso não é coisa, né? Muito rígido. Isso não é coisa de menina de família. Pai, o que é coisa de menina de família? Mas não é isso, né? E não deixou eu ir. Isso com quantos anos? Eu tinha ali pelos 16 anos. Eu já sempre fui muito apaixonada por cinema, mas 16 ali despertou. Né? Eu quero fazer, porque é quando você começa a escolher mesmo uma profissão, né? E aí papai não deixou. E nessa de ser cinéfila, eu tenho alguns gêneros preferidos. Eu sou louca por quadrinhos, eu adoro a DC, eu adoro o Marvel. Eu já fiquei 3 horas numa fila para assistir, por exemplo, a pré-estreia de Homem-Aranha 2 com Tobey Maguire. Porque é o único Homem-Aranha que eu reconheço. Não me venha falar de outros que não rola. Né? Já fiquei 3 horas numa fila para assistir uma pré-estreia, por exemplo. E nisso, sou muito apaixonada por filmes de suspense, de drama, filmes inteligentes, aqueles filmes que... Então tu deve curtir Tarantino. Adoro. Então. Cara, que isso, lógico. Né? Então, assim, eu sou alucinada por filme inteligente, aquele filme que faz você pensar... Sabe aquele filme que tu fica, quem é o assassino? Quem foi que matou? Quem foi que trabalhou? Como ele... Mas não aqueles filmes tolos, os filmes realmente que te fazem pensar... E aí, nessa coisa, eu via que eu tinha muito interesse pela mente humana, pelas coisas. Vi alguns filmes que marcaram a minha vida. Neo, com a Judy Foster. Anota aí. Fantástico. Vi na adolescência A Cor da Noite, com Bruce Willis, que ele faz um psiquiatra que fica daltônico porque uma paciente se joga do prédio, do consultório dele, que é no último andar de um prédio. Quando ele vê o sangue lá embaixo,
Né? A paciente se joga, ele é o psiquiatra dela e ela se joga lá de cima na frente dele. Quando ele vê o sangue, então ele fica daltônico. Mas ele é chamado para resolver um caso incrível, chama A Cor da Noite. Alguém daltônico, Jair? Manda aí. O quê? Dani, vamos fazer Né? vamos fazer o dicionário aqui. Daltônico. Então, Jair e Davi. Davi, o que é, cara? Fala aí. Você vai fazer Eu isso comigo, cara? duvido você saber o que é daltônico. Manda aí. Pessoas que gostam de Danone, velho. De o quê? Não, você não Cara, falou isso, não, Davi. não. Não, de jamais. O que Danone. eu falei foi Ei. que daltonismo é aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar as cores, né? Ai, Por causa graças da- a Deus, foi isso Porque que eu a ouvi. do Danone, não, foi a do Danone Não, que ele eu falou. não, eu não ouvi isso. Ele falou a do Danone. Foi. Primeiro ele falou Jamais. do Danone. Eu- Mas a do Danone foi melhor. Deixa eu acreditar no que eu quero, por favor. não acabe com as esperanças na juventude. Não, por favor, faz isso comigo. Eu ainda tenho esperanças. Né? Enfim, e assisti... que mais, Dani? Anthony Hopkins. Também com a Judy Foster, no Silêncio dos Inocentes, onde ele faz Hannibal, que ficou... Né? Aquilo eu assistia milhões de vezes para entender. Então, não dava para ser atriz que o pai não deixou. Então, eu entendi que eu gostava muito da mente humana, que aquilo me chamava muita atenção. E comecei a pesquisar. Dani, assim, só pra voltando a falar um pouco sobre filme, cara, uma coisa que me impressionou muito. Eu nunca tinha assistido. Cara, o cara olha pra mim e fala assim, cara, tu nunca assistiu? Nunca tinha assistido Poderoso Chefão. 1, 2 e 3. Cara, eu fui assistir Poderoso Chefão, cara, incrível como aquele filme é fantástico. fantástico, né? É fantástico. E aí você assistir hoje e gostar ainda. E gostar, sim. É muito doido. E achar a interpretação dele Você chegou na fantástica. minha casa. A interpretação dele fantástica. Né? Não há um gangster melhor do que ele. Não há. Né? Enfim. E aí eu fui... ou um chefão do crime, né? Não vou reduzir ele a um chefão do crime. Mas eu comecei a perceber. Então eu fui estudar sobre mente humana, sobre o que é a mente humana, lidar com a mente humana. Essas coisas acabaram me chamando muita atenção. Sim. Eu disse, pô, psicologia, porque medicina, nem se tu me desse a vaga de graça, né? Não rola para mim. Não dá. Por exemplo, é a única psicologia que eu não faço, é hospitalar. Eu não entro no hospital. Sou capaz de tirar o paciente da maca e subir em cima. Eu não consigo lidar... eu não consigo lidar com o sofrimento do corpo. Eu consigo lidar com o sofrimento da alma. Com o do corpo, não. Essa semana eu estava no hospital e me disseram assim... Porque eu atendo no hospital, mas ambulatório, lá fora. Sim. Não é internação. Não é. E aí, as minhas... Dani, tem uma paciente que a gente precisa... Vê pra gente, por favor. Eu digo, tá, lá vou eu, porque, né, a gente acha que pode. Fui. Quando eu chego no meio do corredor, tá uma menina de uns 18 anos, que ela não estava gritando, não. Ela estava esbravejando, porque ela estava parindo, sentindo as dores, e eu disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui dentro? Né? Por que é que eu entrei? E ela gritava... Diego, eu senti a dor daquela menina. Eu não consegui. Vai, paciente. Eu digo, não, deixa eu entrar. Vai. Então, eu não dou conta do sofrimento do corpo, da alma. Aí é comigo mesmo. E Dani, aí a gente vai. E aí, tu se formou com quantos anos, mais ou Eu menos? me formei, eu tenho 47. Eu me formei no ano 2000. 2000. Tinha quantos anos em 2000? 25 anos? 25. Isso mesmo. 25 anos. E como foi a tua inserção no mercado de trabalho? Como foi? Diego, eu posso te dizer que foi muito tranquila, assim, sem falsa modéstia, foi muito tranquila, porque, assim, eu tenho uma coisa que eu não sei se para mim é um defeito ou uma qualidade, hoje eu já não consigo mais entender como uma qualidade, mas eu sempre fui muito Caxias e muito perfeccionista, né? Eu não sou nerd, eu não consigo ficar um tempão aqui parada, mas eu preciso fazer bem feito. Então, do meu jeito, no meu tempo, tem que ser bem feito. Né? Então, primeiro eu fiz faculdade porque eu morava em Anápolis. Então, eu fiz vestibular para Direito. Passei. Eu digo, eu não quero isso. Vou fazer... Aí fiz PUC. Aí passei em 10º lugar na PUC. Filha da PUC? Aí fiz PUC. Né? Aí fui fazer PUC, psicologia. Aí me encontrei. Né? Aí comecei a estudar. No primeiro ano eu fui fazer... A gente, quando entra no primeiro ano, a gente acha que a gente faz tudo, né? Sim. Eita, a gente entra empolgado, né? E é uma empolgação que é uma delícia.
E aí, no primeiro ano, no segundo semestre do primeiro ano, a professora de psicopatologia, de psicopatia, desculpa, aí ela disse assim... Psicopatia? De psicopatologia. Psicopatologia. Eu falei psicopatia, foi que horror, né? De psicopatologia. E ela disse, olha, eu estou precisando de um estagiário. Goiânia tem aquela... Como chama, Diego? Eu te falei que você vai me ajudar nas terminologias por causa da Covid. Não é presídio, é as penitenciárias gigantes de custódia. Sim. Que fazem custódia para a psicopatia. Pronto, foi por isso que eu usei. Para os casos de psicóticos, né? E psicopatas. E ela disse, estou precisando de um estagiário. Eu! Né? Daí, lógico, por que não? Né? Primeiro ano e tudo. E aí fui. Aí tinha... Essa é uma história muito legal. E aí tinha, entre os presos da custódia e dos psicopatas, tinha um cara que tinha matado, acho que era 21 ou era 22 crianças. Caramba. Né? Ele estrangulava as crianças. E ele, claro, para ele dizia que ele não estava matando, ele estava salvando. Eu estou salvando por quê? Porque se elas morrem criancinhas, elas vão para o céu e vão puras. Então, eu estou salvando elas desse mundo horroroso. Né? Então, na cabecinha doente dele, era um psicopata conhecido, ele estava salvando as crianças, ele não estava matando, ele estava salvando elas. Porque ele matava enquanto criança. Né? E eles tinham horário de banho de sol e tudo, enfim. Eu nunca cresci, nem vou crescer, nunca cresci muito, né? Sempre tive 1,5 m. E, quando era mais jovem, era magrinha, minhãozinha. Então, tu imagina, uma coisinha com 1,5 m, minhãozinha. Um dia eu estava passando no corredor, né? E aí eles estavam no banho de sol, assim, e ele estava, o carcereiro, o pessoal que toma conta, e ele disse, aquela doutorinha tão bonitinha, né? Tão pequenininha, parece uma criancinha. Mas o cara não sacou. O cara, ela é novinha. Mas, enfim, vamos lá, né? Sim. Num outro momento, depois, foi um vacilo. Um vacilo. A gente estava passando, visita, e ele foi. Aqui. Me levantou com a mão só. Caramba. Me levantou com uma mão só. Né? Tu não tem reação, tu não pensa... Dani, o que tu pensou? Não sei. Não sei nada. Tu pensou que eu morreu? Não pensei em nada. Tu não tem tempo de pensar em nada. Tu não pensa em nada, só descia as lágrimas, né? Porque... E uma força... Aí veio um monte de gente, tirou de cima de mim. Caramba. Né? Mas é uma coisa que eu gosto de contar, porque a gente vai aprendendo. Nunca mais eu entrei na penitenciária. Nunca mais eu quis fazer psicologia forense. Não. Não é a minha área. Não é a minha área. Mas aí depois fui fazendo estágio em tudo que aparecia. Para tu tentar se identificar. Exatamente. Eu sempre digo que quando chegou ali para os anos finais, para decidir qual era o ramo que eu ia seguir da psicologia, eu podia até não ter certeza do que eu queria, mas eu já sabia o que eu não queria. Forense eu não queria, hospitalar de jeito nenhum. Né? Eu fiz estágio num hospital também, saí com depressão e síndrome de pânico. Sério? Sério. Foi muito horrível. Era um hospital infantil em Belém. Né? Aí tu via criança de cabeça grande, criança de cabeça pequena, criança que o caminhão passou por cima dos pezinhos e esmagou, que não vai andar nunca mais. Cara, tu tá entendendo por que eu passo aqui? O que foi? Não, é ridículo isso. O que eles estão fazendo? Não, não tem quando você não... Quando a mente deles é de uma criança. Do que eles estão rindo, esses filhos da mãe? Cara, se eu te falar que eles estão rindo de você ter falado... Não, cara, eu não vou nem te falar que é ridículo, sabe? De eu ter falado o quê? Porque O que eu falei eu daqui? traduzo a mente deles. Tu já tá acostumada. Eu sei o nível que eu tô... O que foi que eu falei? Da criança, da cabeça... Meu pau eterno. Cara, é ridículo isso. Vocês não fizeram isso. Eles são ridículos, cara. Eles são ridículos, cara. Eles são... Não, e aí... é porque tu xinga eles. Mas há esperança, não percamos. Dani, mas assim, sinceramente, olha pra eles. Não há muita esperança. Não, Dani, sinceramente. Cara, não me pede não me pede pra fazer isso, porque eu não tenho bola de cristal. Não, cara. mas assim, eu vou te... Fala. Assim, mas assim, pra eu fazer a leitura deles dois? Não, só por esse período aqui que tu conviveu, assim. Fala pra mim, qual é a doença psicológica, Dani? Nenhuma, são duas crianças se divertindo. São Mas duas duas crianças de 20 e tantos anos? São duas crianças se divertindo, né?
Com brinquedinho novo. Será que é a síndrome do Peter Pan? Talvez. Talvez não queiram crescer nunca. Talvez não queiram crescer nunca lá. Né? Mas são duas crianças, né, grandes se divertindo. Sim, cara. Com um brinquedinho novo. Eu acho que isso aqui é mais divertido pra eles do que pra... Sim, olha lá. Esse homem que moço fica sorrindo. Dani, tu acredita que teve um episódio aqui com um professor, cara? Quase doutor. Meu Deus, vocês fizeram sacanagem com o Não, professor. aquele animal peidou. Você não fez isso, Caê. Que a gente teve que quase tirar o professor daqui de dentro. Porque ele não estava suportando. Cara, acabou com o ambiente, cara. Não, o professor falou assim, Diego, tu senti esse gosto de merda. Eu falei... Caraca. E assim, é isso que eu tenho que... É isso que eu aguento aqui. Entendi. E como tu traduziu, né? Pô, eu tava falando de hidrocefalia, microcefalia, macrocefalia, e os caras foram na cabeça de outro pau. Puta que pariu. É assim, mas vamos Mas lá. enfim, vamos lá. E aí tu não Então, sabia, tu sabia o que tu não queria. E eu fiz vários estágios, né? E por último, eu fiz estágio na Mercedes-Benz. Eu fiz 2 anos de estágio na Mercedes-Benz. E aí eu me apaixonei pela psicologia organizacional. Bacana. E fiz clínica na faculdade. Aí foram as minhas 2 paixões. Foi mesmo. Que é até hoje. A clínica é minha grande paixão. É o que eu sei fazer. Eu tô cansada dela. Eu digo para as meninas mais novas que estão por aí, para os meninos, para os psicólogos aí dessa de, olha, tia Dani cansou, vocês vão trabalhar, vocês tomem conta que eu tô cansada, mas é minha grande paixão. A clínica é minha grande paixão, é o meu grande tesão, é a psicologia clínica. O que seria... O que você traduz a clínica para mim? Tipo, aquele atendimento que a gente vê no... A psicoterapia clínica é o atendimento individual em grupo, de casal, de família das pessoas, para lidar com as suas problemáticas, né, para dar self-suporte, fazer terapia de apoio para que elas consigam lidar com elas mesmas, com a própria vida da melhor forma possível, da maneira mais saudável possível. Bacana. Ou pessoas que estão passando por grandes dificuldades, grandes histórias, grandes traumas, grandes situações, perdas, para que elas consigam lidar com a problemática que for, que tiver emergente ali na hora, da maneira mais saudável possível. Dani, hoje tu trabalha no município, né? No município. Sim, bacana. Dentro do HM hoje, né? Hoje, e assim, eu acredito assim, que é muito importante a gente falar hoje para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre as questões de psique que ficaram depois do Covid, né, cara? Tu até tava falando que o tanto que afetou tua memória. Sim, e várias pessoas eu ouço esse relato o tempo todo, né? Das pessoas, porque eu fiquei muito sensível, eu fiquei muito bruto. É uns que ficaram muito fogo, outros muito que ficaram... mais, outros menos, né? Hoje, o que tu tem visto, assim, que mais tem afetado as pessoas pós-Covid? As demandas psicológicas, psicoemocionais, Isso. a gente tem algumas, Diego, que são clássicas. Antes de Covid, pós-Covid, elas são depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Essas acho que são as 3 que a gente mais lida. Seria, como é a definição clara assim, da síndrome do pânico? É a pessoa que não quer ficar sozinha? Nem sempre. Ou que entra dentro do carro e trava? Pode ser também. A síndrome de pânico, ela é um transtorno de ansiedade. Uhum. Ela é um transtorno agudo e crônico de ansiedade. Uhum. A pessoa entra num nível de ansiedade tão gigantesco que ela não consegue se controlar e o pânico, o medo toma conta dela. Então, a pessoa sente falta de ar, a pessoa se sente sufocar, ela sente taquicardia, que é completamente diferente de ataque cardíaco, mas ela não sabe diferenciar naquele momento. E acha que é um problema cardíaco. Que é um problema cardíaco, então o coração acelera. Eu vou falar numa linguagem bem mais... Né, o coração acelera, as mãos que suam frio, né? Tem pessoas que paralisam, tem pessoas que não saem do lugar, tem pessoas que sentem dores fortíssimas de estômago, de cabeça, que tem dores de barriga. Enfim, são vários sintomas que a gente chama de psicossomáticos. Psicossomáticos, né? Que é a reação do corpo em relação à mente. O corpo falando aquilo que a mente não consegue ainda dizer. Aí, vagabundo aí. Né? O corpo literalmente fala e ele está pedindo socorro. São sintomas. Né? É tanto que há um estudo muito antigo, que há muito tempo atrás a gente estava até falando sobre ele numa reunião que a gente estava, Dani, sobre o cara explicando sobre a questão dos cânceres, né? E como boa parte deles está relacionada a doenças psicossomáticas, né? Extremamente, ao psicoemocional. Se você pegar pacientes de câncer, né? Isso é estatístico, digo. Uma grande parte deles, a maioria, tem um histórico de comprometimento psicoemocional, de doença psicoemocional ou de sofrimento psicoemocional de qualquer grau que seja.
Dani, eu sei que existe toda uma questão de sigilo sobre atendimento, mas assim, eu acho que que a gente falar, por exemplo, sobre casos que você deve ter lidado em alguma situação contigo, eu acho que seria extremamente interessante tu falar sobre alguma situação que te abalou, que, querendo ou não, o psicólogo também não é de ferro, né? Não, e nem tem que ser. Sim. Nem quero ser, não quero ser. Né? A gente precisa tentar manter a maior neutralidade possível para ajudar o paciente, mas vai ter esse momento que você vai sentir, vai doer. Sim. Porque o sofrimento do outro é muito grande e eu não sou, nem quero ser de ferro. Qual foi uma situação que tu se abalou bastante? Existem algumas, mas eu posso te dar um exemplo, por exemplo, recente, da minha história recente. Você estava falando do pós-Covid, por exemplo. Né? Recentemente, eu estava no consultório, recebi uma ligação de uma secretária do município. Dani, eu estou com uma situação assim na escola, né? E eu queria que você desse uma olhada na adolescente, tudo. Tá, vamos marcar, mandei. Assim. E, assim, uma adolescente linda, 16 anos de idade, né? E iniciando suas crises esquizofrênicas, né? Eu não sei se você sabe, mas a esquizofrenia é muito característico da esquizofrenia os primeiros sinais aparecerem ali na adolescência. Sim. Né? Então, ela estava apresentando as primeiras crises esquizofrênicas da vida dela. Ela teve uma outra um pouco mais espaçada, aí foi ficando mais frequente, né? Então, a doença começou a tomar conta dela, né? E chegou ao ponto de que ela realmente ela acredita, ela ouve vozes de comando, né? Ela ouve vozes de comando e ela dizia para mim que ela tinha contato com a pombagira, né? E que a pombagira mandava ela fazer coisas. Eu dizia, né? Eu perguntava, fulana, essas vozes te dizem alguma coisa? Dizem. Mandam te fazer alguma coisa? Mandam. Então, é muito característico essas vozes de comando, de mandar você fazer alguma coisa. A pessoa escuta, acredita realmente que e ela está ouvindo. Na cabeça dela, a gente chama são os ouvidores de vozes, né? Como? Ouvidores de vozes. Imagina, uma loucura, né? É uma Eu conheci um nomenclatura cara com- mais nova que tem, né? Os ouvidores Não, e de o pior, vozes. teve uma vez eu estava conversando com um cara com esquizofrenia, né? E isso há muito tempo atrás, né? E a gente que, na época, eu muito novo, igreja, a gente achava que curava a esquizofrenia com oração, né? E aí... Desocupa esse corpo que não te pertence. E aí, na hora, né, tava lá com o cara, orando pelo cara e tal. Aí quando não, ele falou, e aí, como é que você tá? Ele falou, não, ainda tô ouvindo. E a pessoa tá aqui na minha frente. Eu falei, tá aqui, tô ouvindo. E é desse jeito. Fala onde é que ela tá pra vir pro lado ao contrário. E tu sabe o que é o mais louco disso assim? Um dos princípios básicos da psiquiatria que a gente aprende. Não delire com o delirante. E aí a prática te mostra que, às vezes, ou tu delira com um delirante, meu amiguinho, ou tu se ferra. Ou tu não consegue alcançar o que o paciente está te dizendo, ou ele vai voar em cima de ti. Ele tá aqui sim, você tá me dizendo que eu tô mentindo? Tô não. Né? Então, assim, e a gente fica preso naquela coisa. Não delire com um delirante. Mas, olha, eu converso com a pombagira e eu digo, o que é que ela te diz? Porque se eu não perguntar, ela não vai me dizer. Às vezes, é necessário entrar um pouquinho nesse delírio para saber em que grau e como é que está esse paciente. Então, Então, uma certa liberdade. Essa menina, por exemplo, né, ela dizia, né, que ela conversa com a pombagira e ela tem vozes de comando e eu dizia, o que ela manda você fazer? Tá, a pergunta que às vezes que eu me questiono numa situação como essa é como ela definiu esse nome pombagira. Da vivência dela. Isso da vivência dela. Por exemplo, geralmente eles vão definir essas coisas pelas vivências deles. Uhum. Ela é uma menina nascida e criada na igreja evangélica, aonde o demônio, o inimigo, a pombagira são coisas infernais. Entende? Entendi. E aí você criando a tua psique, aquelas características de um ser maligno, baseado na naquilo tua... que você viveu o vivencia. que foi passado para você. E, geralmente, a gente sabe que... Por favor, respeitando todas as religiões, igrejas, mas a gente sabe que em algumas igrejas, eu não vou citar religiões, algumas igrejas falam da pombagira, que é uma inimiga, não é? Sim. E é passado para essas crianças, para os adolescentes. Então, isso é da vivência dela. Ela Aí tem essa vivência. E ela cria isso.
Né? E ela, na verdade, ela acredita naquilo, mas você me perguntou por que me chocou. Primeiro, pela idade de você ver uma menina de 16 anos no estado daquele, né? O estado dela estava bem crítico, e a pombagira não só essa pombagira não só dava ordens de comando dela machucar as pessoas, mas dava ordem para ela se machucar. Porque não vai dar tempo de eu procurar aqui a foto para você, né? Mas isso aqui dela, aqui o peito dela, o dorso, né? Dela em carne viva. Completamente em carne viva, dela arrancar os pedaços. Cada vez que a pombagira dizia, se fere porque você não presta, você não vale nada, né? Você é inferior, você não prestou para nada. E ela ia se mutila, e ela ia se arrancando os pedaços. Dani, uma pergunta. E aí, desculpa, é muito triste de ver uma criança nessa situação. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso aí. Eu sempre... É difícil você ver, por exemplo, situações esquizofrênicas, pelo menos eu, né? Porque eu fui líder de jovens, eu nunca vi situações de pessoas extremamente debilitadas psicologicamente, onde tem uma estrutura familiar bem estabelecida. Depende. Não, eu tô falando assim, eu não vi. Não vi. Mas existe. E aí eu sei que existe. Só que assim, a mente muito humana mais... é muito traiçoeira. Eu tô falando assim, mas é muito... se a gente fosse falar sobre esse caso teu, por exemplo, eu acho difícil ela ter um pai presente. Tem. Uma mãe que ama, um pai que ama, uma família criada nos princípios. Ai, gente, eu não estou querendo ser que eu não gosto dessa coisa de, né? Sim. Mas socialmente falando, aquilo que tem princípios, seja as quais forem os seus, mas que tem seus princípios, seus valores sociais, pelo menos, pais que a amam, tanto que foram levada pelos pais, os pais compareciam às sessões, os pais seguiram as orientações, pais extremamente amorosos. Bacana. Extremamente amorosos, amorosos até hoje, que cuidam dela. E, assim, me entristece muito, porque da última vez aquilo me chocou muito, porque uma menina, eu olho e vejo uma criança, né? Eu tenho um de 14 anos, aí, quando a gente tem filho, parece que as coisas batem mais na gente, né? Quando eu era uma psicóloga sem filho, doía, mas acho que não doía tanto. Hoje, quando eu vejo essas coisas, eu digo, nossa, que dor essa mãe, que dor esse pai. E a vida dessa criança. Né? Então, ela toda machucada, toda ferida, na carne viva. Sim. Né? Foi preciso internar, foi preciso... E aí, quando eu a vi um tempo depois, porque o tratamento foi mais psiquiátrico, como ela não tem contato com a realidade, a psicoterapia fica praticamente inviável. Né? Né? Ela cria uma realidade paralela para ela, então a psicoterapia fica inviável. E eu a vi, assim... tão linda com aqueles pais e tudo, mas sob efeito de um remédio mais forte, porque pelo menos no começo é preciso dar uma segurada, uma controlada, e aquilo dói demais. Quais são os medicamentos que normalmente utiliza? São os antipsicóticos. Eu não vou lembrar os nomes, porque a gente, psicólogo não trabalha com a gente não prescreve medicação, mas são os antipsicóticos. A gente tem alguns bem modernos hoje em dia, graças a Deus. Eu estava lembrando esses dias sobre aquele médico que ele ganhou até prêmio Nobel pela lobotomia. É muito interessante, o cara... a gente estava conversando no podcast do professor. E aí a gente falando sobre questão científica. E era uma das técnicas, né? Era. E que o cara mete um negócio de quebrar gelo pelo teu olho, vai pro teu lóbulo frontal, porque a criança muito agitada, a pessoa muito agitada, ele vai lá e só faz um chacoalho, e aí você fica calminho. Tá resolvido o problema. E eu tava falando sobre a questão científica, né? Que eu sou um cara que eu acredito e desacredito às vezes, né? Porque quando você vai buscar na história, tanto de gente que foi massacrada, tanto de gente que... Por causa da ciência, né? Então, o ovo esses dias era ruim, agora o ovo é bom. Daqui a pouco o ovo vai ser ruim de novo. Esse é o grande barato da ciência e da vida, Diego. É a descoberta todos os dias, a gente evolui todos os dias, mas enfim... Tá, mas aí Dani, a gente falando sobre esse caso, cara, que te abalou bastante... E outro caso? Outro caso... Vou lembrar do início da minha carreira. Né? Quando a gente começa a atender, sugerido pelo Conselho de Ética que você faça um atendimento supervisionado por um outro, né, profissional que tenha mais experiência. Então,
Durante 2 anos, eu atendi sob supervisão de uma professora que eu escolhi e que fazia a minha supervisão. Eu atendia sozinha, mas sob orientação dela, o que fazer, os indicativos, os procedimentos. Depois, fazia supervisão com ela, como é que foi o atendimento, ela fazia toda a orientação. E eu atendi uma criança de 7 anos, aí vai entrar naquilo que você disse, 7 anos, e aonde o pai era muito amoroso, mas o trabalho dele mantinha ele muito fora de casa. Ele tinha um trabalho que ele precisava viajar muito. Então, ele se ausentava muito. E essa criança sentia muito a falta desse pai, porque ela amava muito esse pai e esse pai a amava muito. Sim. Né? Mas ele se sentia, realmente, ele sentia muito a ausência desse pai. E durante o processo de terapia dele, né, numa das abordagens fenomenológicas, que é você tentar tirar como é que a pessoa, no caso a criança, vive aquele fenômeno, como que é aquilo para ele, né? E com a criança você vai muito para as técnicas, principalmente para o lúdico. O adulto senta na tua frente e te conta o que está acontecendo, na maioria das vezes, quando ele consegue. Mas ele te diz, de alguma forma ele vai te dizer, né? A criança, ela te mostra, né? Ela te mostra numa atitude, num desenho, numa brincadeira. Então, por exemplo, o setting terapêutico de infantil é completamente diferente do setting terapêutico de adulto. O que é setting terapêutico? É o espaço, a estrutura de atendimento. Do adulto, você tem uma mesa, quem trabalha com psicanálise tem ali seu divã, quem não tem a poltrona. No meu caso, eu não trabalho com psicanálise, eu sou autista, né? Então, a gente trabalha com a poltrona do paciente, ou um sofá para ele ficar mais relaxado, a minha poltrona, enfim. Né? Com a criança, não. Você tem que ter um consultório completamente preparado para ela. Brinquedos na altura deles, que eles possam ir lá, que eles possam pegar, para que você não precise escolher para ele escolhe para você. Você não pode induzir nada. Tipo aquele quarto, aquele ambiente montessoriano. Então, você tem que ter todo um cuidado para não induzir a criança. Então, ela pega, você tem a família de fantoches, você tem a caixinha de areia, você tem o espaço da pintura, o espaço da massinha. Então, a criança, ela vai te mostrando. Você tem os soldadinhos, quando é uma criança muito agressiva, ela bota, eu tinha um pacientezinho que ele botava os soldadinhos para brigar, amontoava um em cima do outro e dizia, eu posso quebrar as perninhas deles? Porque explodiu. Pode, você quer quebrar as pernas? Que explodiu, já foi uma perna para um lado. Então, ele está te dizendo... Está tudo na consulta, isso aí já, esse valor. De alguma forma que ele está vivendo uma agressividade de alguma forma. Mas esse paciente, ele só tinha 7 anos. Né? E numa dessas explorações com ele, eu pedi para ele fazer um desenho, e ele fez um desenho. O desenho era um sol bem grandão. Sabe aqueles desenhos bem primários? Né? Aí era um sol bem grandão, né? E um sol pequeninico aqui no canto, assim, bem pequenininho. Então, era um sol bem primário mesmo, um solzão com os risquinhos e um solzinho pequenininho do lado. E na exploração com ele, né, eu perguntei para que ele... Eu pedi que ele me explique o seu desenho, conta para a tia Dani o que você fez. Né? Daí ele disse, eu nunca esqueço disso. Isso tem um significado tão grande, às vezes para as pessoas não tem, mas é um significado tão grande. Ele disse, eu fiz o solzão e o sozinho, que era ele bem pequenininho, né, que ele fez bem pequenininho. É o solzão e o sozinho. Ali ele estava me dizendo de todo o sofrimento dele, a dor, de quanto ele se sentia só. De quanto ele se sentia sozinho com a ausência desse pai. Né? E você não tem noção do quanto isso é para uma criança, do quanto isso é valoroso, do quanto isso é doloroso, do quanto isso é importante naquele contexto para aquela criança. Ele está te dizendo, socorro, eu me sinto muito só. Na linguagem dele. E a gente tem que ter muita perspicácia para entender, para poder... Muita empatia também, né? Para compreender. Então, ele está dizendo, me ajuda, eu me sinto muito só. Né? É o que ele está dizendo, eu estou me sentindo sozinho, eu quero o papai. E às vezes eu sempre percebo, Dani, que às vezes um vacilo que até eu cometo, às vezes, a gente acaba esquecendo que uma criança não é um adulto pequeno, né? E a gente começa a tratar ele como se ele fosse um adulto pequeno. Ele não é, ele é uma criança. É uma criança. Né? E eu lembro que nesse dia meu olho encheu d'água. Eu não consegui. Você estava falando de neutralidade. Né? Nesse dia eu não consegui, meu olho encheu d'água. Porque foi muito genuíno. Ele me disse aquilo com uma força, com uma veracidade que era incrível. E aí, naquele dia, meu olho encheu d'água. Dani,
Bacana, cara, essas histórias. É bem legal. E assim, eu tava vendo esses dias que acho que tá tramitando no Congresso, cara, que educação física e psicologia e algumas outras Especialidades. e outras especialidades não vão ser mais requeridas, curso superior para arquitetura também, né? Não vão ser mais requeridos como curso superior. Não, administração, não, esquece a administração, esquece a administração. Esquece a administração. Administração, eu acho que até hoje não precisa. Tô brincando, gente. Que eu sou formado em administração, quase formado, né? Que eu nunca entreguei meus certificados, minhas horas. Tô te falando. Aí, o que tu tá achando, cara, disso? O que tu acha que pode acontecer? O que tu acha como isso pode afetar esse ramo de atuação? Hoje já tem muitas pessoas que atendem com aquela... Muita gente usa a hipnose, muita gente utiliza... Terapias alternativas e tal. O que tu tá achando disso tudo? Diego, para quem fez 6 anos e meio de faculdade, para mim é surreal na minha cabeça. Mas, assim, o que eu vejo? Primeiro, eu preciso dizer, nós, infelizmente, outro dia a gente estava numa conversa com os psicólogos aqui de Rondônia, estava num encontrinho gostoso, e a gente falando do quanto o nosso conselho é frágil. Eu acho o nosso conselho muito frágil. Ele é fraco. Ele é fraco. É um conselho que não tem força, né, diante das coisas, diante das causas da psicologia. Então, começa que a gente tem um conselho bem frágil, que deixa muito a desejar. Segundo, eu tenho muito medo dessas coisas. Eu te confesso que isso me dá tremores, né, corporais. Eu tenho muita preocupação. Por quê? A gente estudando muito. A mente humana é uma coisa muito louca, doido. A mente humana, tu tem que estudar muito. E tu estuda e tu não vai saber. Cada dia é um paciente diferente na tua frente. Diego, você atende 20 pacientes com queixa de depressão. Todos os 20 são diferentes um do outro. E você precisa acompanhar os 20 na sua pluralidade, na sua subjetividade. Então, mesmo você estudando muito, tu tem um compêndio de psiquiatria que é desse tamanho, né? Então, você vai estudando ao longo da vida. Então, mesmo você estudando muito, tem horas que tu olha assim e diz assim, cara, não sei o que fazer, pera. Deixa eu dar mais uma estudada, deixa eu dar mais uma pesquisada, deixa eu ligar para um professor, professor, estou com um caso assim, o que você me sugere? Porque a gente precisa ser muito humilde nesse sentido, a gente não sabe de tudo, e a gente precisa, de vez em quando, a gente vai se travar diante de algumas situações e a gente precisa ser mais do que humilde, você precisa ser responsável com o outro, você não pode fazer de qualquer jeito. Então, peraí, então, mesmo 23 anos de profissão, tem horas que tu vai se deparar e dizer assim, epa, e agora? Né? Por onde eu vou aqui? Imagina esses caras que não estudam, cara, que vão fazendo, com perdão, vão fazendo as coxas, vão fazer de qualquer jeito. Que tipo de tratamento será dado aos pacientes? Que tipo de acompanhamento, né, que tipo de terapêutica vai ser oferecido a quem procura ajuda? Essa é a minha grande preocupação. A gente vê hoje, a pessoa que fez administração, ela vai lá e faz um curso de psicanálise e começa a atender. Eu só de psicologia eu fiz 6 anos. Eu digo e-meio porque quando eu transferi de faculdade eu precisei fazer mais meio ano para encaixar as matérias. Né? E na minha época, a grade era 6 anos. Agora são 5 anos. Agora já não precisa mais fazer. Tu já imaginou? Daqui a pouco não precisa mais fazer psicologia. Senta e bate papo com um amigo que resolve. Né? E a gente sabe que não resolve. Não resolve. O bate-papo com um amigo é a mesma coisa de você estar com alguém que não é profissional. Por que o bate-papo com um amigo, Diego, não tem o mesmo efeito? Porque, assim, quando você está angustiado, você desabafar com um amigo, você falar, vai te aliviar? Vai. Mas ele vai ter efeito terapêutico na tua vida? Não. Não vai. Por quê? Porque ele vai te ouvir sem todo um arcabouço teórico atrás dele. Existe uma... Eu estou atendendo meu paciente, tem um arcabouço teórico todinho aqui atrás de mim. Como que eu vou conduzir, o que eu vou perguntar, de que forma, como orientar, como fazer. E não é da minha cabeça que eu tirei isso. São de anos de estudo,
né, de protocolos elaborados, de estudos realizados, de autores estudados, de experiências vividas, feitas, né, exitosas, que você vai trabalhar. Então, eu vejo com muita preocupação. Bacana. Dani, e hoje, qual é o papel da psicologia, cara, na sociedade, nessa sociedade tecnológica, nessa sociedade da internet, das coisas? Como é que vocês têm lidado com esse desafio aí de um mundo tão alterado e tão comprometido em relação ao que, por exemplo, tu viveu há 20 e poucos anos atrás, quando tu se formou? Diego, eu acho que não é só em relação ao mundo tecnológico. Sim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em depressão, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, né, definiu e colocou a depressão como a doença do século. E a forma como ela vem, não só a depressão, como as doenças mentais, os comprometimentos psicoemocionais, os transtornos mentais, vem acometendo os nossos jovens e a nossa sociedade, é muito preocupante, muito preocupante. Primeiro, o que eu vejo? Eu vou te falar uma coisa que posso até apanhar por isso, né? Mas que aí é a Dânia, como eu enxergo, tá? Se a gente pegar a nossa geração de hoje, cara, a gente está criando uma geração muito frágil. É uma geração extremamente frágil. É uma geração que não dá conta das próprias adversidades, que são próprias da idade deles. Tu falou, como é que tu vê agora como tu via antes? Né? O que eu estou querendo te dizer? É uma geração de adolescentes, de crianças, de adolescentes, de jovens que não dão conta nem das adversidades próprias da idade. Então, é uma geração que eu vejo muito frágil, extremamente frágil diante de tudo. É uma geração que vive isso e faz isso. Que de uma simples coisa, né, de um estímulo pequeno, ela faz um caos. Eu acho que a gente perdeu a mão como pais. Às vezes eu paro e penso, a gente perdeu a mão, cara. A gente virou refém dos nossos filhos. A gente parece estar vivendo para agradar a molecada, está vivendo para agradar os filhos, está vivendo para fazer tudo o que eles querem, né? Eles têm um limiar de frustração que não raso, né? Raso é -1, né? Não é só não saber ouvir, não. Eles não lidam com a menor das frustrações. Deixa eu te dar um exemplo. Ano passado chegou no meu consultório uma adolescente extremamente um nível de irritabilidade muito alto, e a queixa dos pais era, ela está muito ansiosa, ela está muito nervosa, e ela está brigando com a gente, ela está quebrando tudo dentro de casa, e a gente não sabe mais o que fazer, doutora, e não sei o quê. Fui investigar, ela estava extremamente aborrecida, putaça com os pais, como ela se referiu, putaça com os pais. Eles moram na zona rural. Porque eles não saíram da zona rural num dia de chuva, de moto, para trazer ela para um show que ia ter aqui. E aí eu quero morrer, eu vou me matar, porque eu combinei com as minhas amigas que eu ia para esse show e o meu pai não me levou. E aí como é que fica agora a falta da... Como é que você não quebra a cara de uma pessoa dessa? Aí eu digo que é uma psicóloga. Respira, ensina a não bater. Ensina não bater, porque, meu amigo, a vontade de falar assim, faz igual meu pai fazia. Né? Pega uma... Mas eu não falei isso aqui, tá? Mentira. Não falei que pode bater. Mas eu sei. Então, assim, e você olhar e dizer assim, o que eu faço com uma adolescente dessa? Porque, assim, Diego, o teu limiar, aí o meu limiar de paciência, de dizer assim, ei, doidinha, acorda. Ei, não tô brincando, né? Mas você não pode. Aí você... Como é que o profissional fala? Mostra aí. Vai lá, vamos lá. Você é adolescente? Eu sou adolescente. Eu estou extremamente revoltada. Meu Deus, eu falei pra ele que eu queria o PlayStation 5 Pro. Exato. Eu não queria só o PlayStation 5. Você acabou com a minha vida. É nesse nível. O quê? Um PlayStation 5 com um controle só? Você quer me fazer um jovem solitário, né? E daí que não tem
tenho amigos, eu quero 2 controles. E daí, isso eu só tenho 2 controles, só posso chamar 2 amigos, eu queria 4. Mas, Eu filha, chamar R$400 cada controle. Entende? Fulaninha, né? Eu não posso dizer o nome, né? Mas vamos imaginar. Eu não vou dizer o nome, porque senão, né? Diego, né? E aí, tu quer mesmo que eu diga como é que eu vou falar com ela? É. Né? Diego, olha só. Vamos junto nós 2 aqui. O teu pai, primeira coisa. O teu pai e a tua mãe, financeiramente, como é que é a vida deles? Ah, é assim, assado. Eles conseguem te dar isso que você está pedindo? Ah, eu não sei, mas eles vão ter que me dar. Eles vão ter que te dar por quê? Porque me botaram no mundo. E aonde está escrito Eles que eles podiam- precisam fazer as tuas vontades? Fulaninho, olha, deixa eu te dizer, eu tô aqui para te acolher naquilo que está te machucando, que te faz mal, que te machuca. Mas eu não vou te acolher naquilo que não faz sentido na tua vida. E limite de pai e mãe é necessário para todo jovem e adolescente. E que você precisa compreender é que, nesse momento, não dá para os teus pais fazerem isso por você e nem para você. Agora, se tu vai compreender isso de boa, qual é a escolha que você tem? Tu vai te revoltar dentro de casa ou tu vai escolher compreender isso de uma forma melhor? E aí tu vai, né? Ou tu vai criar uma situação, tu já criaste uma situação extremamente aversiva dentro do teu lar. E aí tu vai escolher, tu vai fazer do teu lar o inferno? Teus pais vão permitir isso aí? A gente tem que chamar os pais. Porque você precisa dizer para eles, você precisa dar limite. E eu digo na frente deles. Vocês precisam dar limite para ela. Vocês precisam dar limite para o Diego. O Diego precisa entender que não dá para ter o PlayStation Pro assim, porque vocês não têm condições. Mas não é por isso que ele deixa de ser amado, que ele deixa de ser querido, que vocês vão deixar de estar do lado dele. Você compreende isso, Diego? Diego, quando você adoece, quem está do seu lado? Minha mãe. Quando acontece isso na tua vida, meu pai. Quando você está com alguma dificuldade, um problema, em quem você pensa? Diego, quando você toma um susto, qual é a primeira palavra que sai da tua boca? Mãe, por que você acha que a primeira palavra que vem na tua boca é essa? É pela representação que ela tem na tua vida. Então, essa mãe ama você. O objeto que você quer, ele não representa esse amor que você está dizendo. Teus pais não podem. Ponto final. E aí você vai trabalhar. E aí, meu amigo, é muita coisa. Aí você vai trabalhar regras, você vai trabalhar limites, você vai trabalhar limiar de frustração com o adolescente e com os pais. Porque se os pais não, nesse sentido, né, nesses casos, se o pai, os pais não aderem ao tratamento, tu não tem êxito. Entendi. Tu não tem êxito. Eles precisam aderir ao tratamento, porque senão não tem super nani que dê jeito. Né? E nem super Dani. Né? Que dê jeito. Eles precisam aderir ao tratamento. Mas, em geral, a gente consegue evoluir muito. Esses dias eu perguntei para uma adolescente, ela fazia da vida da mãe um inferno, uma moleca, né? Inteligentíssima, linda e articuladíssima. A resposta na ponta da língua. Né? Se eu não tomasse cuidado, ela me colocava no bolso. Né? E aí, já num rapport estabelecido, que é o rapport, é a relação de confiança estabelecida Sim. entre terapeuta e cliente. Então, num rapport já estabelecido, ela dizendo, minha mãe não muda. Não, minha mãe não muda. Mas eu quero mudar, minha mãe tem que me dar... Eu tenho 15 anos, mas a minha mãe tem que dar a moto para eu ir onde eu quiser, voltar a hora que eu quiser, deixar eu fazer o que eu quiser, sair com as minhas amigas a hora que eu quiser. Minha mãe não muda. Comprar um 14 Pro Max. Isso, é grossa. Ela não muda. Aí eu perguntei assim para ela, a gente já numa relação bem gostosa, eu disse assim, Fulaninha, o que tu faz para facilitar a vida da tua mãe? Ou, eu vou perguntar melhor, eu acho que eu fui... Tu achas? Mas assim, vamos confabular nós duas aqui? Tu achas que, de alguma forma, tu dificulta a vida da tua mãe? Ou tu colabora para esse clima terrível dentro de casa? Dani, filho sempre colabora para isso, né? Não, cara, a gente sempre faz. Claro que eu colaboro. Todo filho faz, eu digo todo, não. Tu tá escolhendo ser uma mala sem alça por quê? Garota enxaqueca. Ela começa aí. O que é garota enxaqueca? Eu vou te mostrar o que é garota enxaqueca. Né? Por que tu tá escolhendo ser a mala sem alça? Porra, cara.
Outra coisa que é muito legal, que é muito importante, para a linguagem deles. Não dá para ser formal com eles. Se eu for formal, eu perco o adolescente. Porra, garota. Eu digo para ela assim, eu digo para eles, eu posso falar palavrão? Eles, porra, tia Dani, claro, né? Eu digo, porra, garota, tu tá sendo uma mala sem alça com a tua mãe, cara. Facilita a tua vida e a dela. Posso te ajudar? Posso te dar algumas dicas? Posso te ajudar a facilitar essa... Pode. E aí começa a melhorar. Né? Aí tem hora que eles chegam, eu digo, como é que são as coisas? Tá melhor. E a mamãe? E não é que ela tá melhor? Você acha que ela tá melhor? Foi à toa? Foi do nada? É porque eu melhorei, né? Eu digo, 2 estrelinhas douradas para você, tia Dani vai te dar. E se fizer tolice, eu tomo. Eu digo para eles. Você mudou seu comportamento, automaticamente o comportamento dela muda com você. Sim. É automático. Dani, a gente está vivendo um momento também que eu acho que esse estigma que a psicologia tem, eu acho que ele nunca perdeu, né? Vou fazer terapia, eu sou doido. Pelo amor de Deus, Eu não vou fazer porque se eu fizer vão achar que eu sou doido, né? Que eu sou maluco. Agora, se Jair fizer... É porque é doido mesmo. Dani, Dani, é não, sério. Eu não tenho mais idade para atender a Jair, cara. Não, vamos fazer. Não. Descobre pra mim qual é o problema dele. Não, eu não tenho mais idade para atender Jair. Descobre. Por favor, me dá um desconto. Descobre pra mim. Jair, eu tô querendo, sabe, sombra e água fresca. Eu já tô pensando na aposentadoria. Sabe, eu não quero mais lidar com esse tipo de coisa. Garoto, enxaqueca, não. Então, não dá. Não. Essas problemáticas muito gigantes, cara, não. eu não sei mais o que eu faço com esses dois ali, não, cara. Não, e assim... Atura, querido, ou surta. Não, fala o seguinte. Tu pode prescrever Gardenal? Não. Droga. Vai piorar a tua situação, viu? Acredito que vai. Assim, tu ainda tem algum controle. Sabe a história que eu te disse? Não delire com o delirante? Sim. Delira com o delirante, vai na deles, entra na onda e fica tudo bem. Não. Entra na onda e fica tudo certo. Não, Regra só para psicólogo, né? Hein, Dani? Entra na E aí, onda e o que fica tu tudo acha, cara, desse estigma que as pessoas têm de, às vezes, ter preconceito de fazer terapia por conta de... isso- Meu Deus, se eu fizer terapia, vão achar que eu sou doido. Né? A gente ainda tem dificuldade com isso, Diego, principalmente quando a gente lida com medicação, por exemplo. Existem algumas... Quais os medicamentos que um psicólogo pode passar? Ou nenhum. Nenhum. Psicólogo não prescreve medicação. Nada. Só quem prescreve é médico. E o especialista indicado para a prescrição de medicação para doenças e transtornos mentais e psicoemocionais é o psiquiatra. Sim. Então, se a gente achar que é necessário uma medicação, isso o psicólogo, ele pode ter a compreensão, não, esse paciente ele não vai melhorar só com a psicoterapia. Ou eu preciso tirar o paciente da crise, ele está numa crise, né, e a medicação vai tirar ele mais rápido da crise. Você encaminha para o psiquiatra. Agora, a medicação não vai fazer o trabalho por muito tempo. A psicoterapia, ela é a longo prazo. Ela vai dar para ele a possibilidade, a oportunidade de lidar com ele mesmo, com as suas questões, com as suas problemáticas e ficar melhor com isso. Isso remédio nenhum te dá. Mas quando você precisa tirar o paciente da crise ou algumas situações severas, é preciso unir medicação com terapia. E a gente tem uma resistência com isso, Diego, muito grande. Primeiro, o que a gente tem? Então, a gente vai precisar falar lá de reforma sanitária, lá de reforma antimanicomial, certo? Sim. Então, a gente tinha... O que aconteceu? Por que a gente tem esse estigma? Porque a gente tinha manicômios. Sim. A gente tinha casas que não tratavam. Né? A gente tinha espaços que aprisionavam. Os ditos loucos, lunáticos, eu detesto essas expressões, mas eram os loucos, lunáticos, não é isso? Sim. A gente aprisionava, a gente não tratava. Né? Com a reforma psiquiátrica, graças a Deus, né, a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, a gente foi gradativamente fechando os manicômios e abrindo outras possibilidades de tratamentos reais. Mas aí isso ainda é muito jovem, Diego. A gente ainda sofre o estigma da loucura. Né? Doido é doido, a gente encarcera, a gente tranca. Eu não gosto, eu odeio essa nomenclatura. As pessoas têm seus comprometimentos psicoemocionais e elas podem ter tratamentos diversos à sua disposição e podem ficar bem da maneira que for possível a elas, cada um no seu grau. Mas isso vem da reforma. Né? Do sistema manicomial. Isso vem do sistema manicomial. E as pessoas ficavam mais doentes lá dentro ainda.
Então, né, Se elas agravava mais ainda. a situação delas se agravavam mais e esse estigma só cresceu, cresceu, cresceu. Né? Quem dera, Diego, que todos nós pudéssemos ter a chance de fazer terapia. Né? Terapia é para autoconhecimento, é para lidar com as nossas dores, com os nossos dissabores, com as nossas qualidades, com as nossas limitações. É para a gente olhar para a gente mesmo, se aceitar tal como a gente é, sabe? E dizer assim, não, isso é legal, eu quero, isso aqui não gosto muito em mim, isso aqui eu posso melhorar. Porque transformação para a psicoterapia, para a psicologia, não é lavagem cerebral. Transformação para nós é você se olhar, se aceitar tal como você é, ficar bem consigo mesmo e, a partir das suas qualidades, das suas potencialidades, você lidar melhor com as suas limitações, porque todos nós temos elas. Bacana. E ficar bem com isso mesmo. E tudo bem. Então, não tem jeito para Jair? Não tem jeito para Jair. Beleza. Não tem jeito. Resumindo, nem Freud explica Jair. Né? Dani, falando sobre saúde mental, cara, quais são as situações onde as pessoas têm que ficar alertas para perceber quando realmente há uma necessidade emergencial de buscar ajuda? Então, vamos primeiro definir saúde mental? Uhum. O que é saúde mental? Então para cá tem um pouco... Né? Porque, assim, o que é saúde mental? Saúde mental não é muito além do que transtornos, do que a presença de transtornos mentais, a presença de doença mental, do que a presença de comprometimento psicoemocional. Então, saúde mental é muito mais, vai além do que a ausência de doença ou de transtorno mental. Saúde mental é qualidade de vida. Né? Saúde mental, ela é um bem-estar completo, mental, físico e social. Você precisa estar bem consigo mesmo. Saúde mental é estar bem consigo mesmo, né? Com as adversidades do dia a dia, com as problemáticas do dia. Você ter recursos internos para lidar com as adversidades do dia a dia, com as problemáticas do dia a dia e tudo bem, saber que elas existem e tudo bem. Saúde mental é você olhar para a vida em toda a sua magnitude e dizer, ok, vamos lá encarar e tudo bem. Saúde mental é você estar bem com você mesmo e com todos os seus ambientes de trânsito. Vida social, trabalho, família e você mesmo. É você ter recursos internos, é você ter a capacidade de controle emocional das suas emoções, das situações de adversidade, das situações de problema, e saber, principalmente, que elas vão passar, que a vida tem coisas boas e ruins e que são passageiras. Uhum. Porque problema todos nós temos, Diego. Sim. Todos nós temos. Tudo bem ter problema. Eu costumo até dizer assim, se a pessoa diz para mim que ela não tem problema, eu digo assim, meu filho, então tu caça um para tu. Pelo amor de Deus, vai procurar um problema para tua vida. Nem que seja um carro velho. Porque alguma coisa de errado tem, meu filho. Alguma coisa de errado tem. Tu vai caçar um problema para tu, porque alguma coisa errada tem. Ou tá virando igual a eremita dentro de casa aí. Não tem. Não, todo mundo tem. Mas é a capacidade de lidar com as coisas boas e ruins da vida da maneira mais saudável possível. Quais são os sinais de alerta? Diego, existe aquilo que é natural da vida e existe aquilo que ultrapassa o natural e vira patológico. Por exemplo, ter medo é natural? Às vezes te protege, às vezes evita você passar por situações... Bingo, garota. Adoro gente inteligente. O medo, ele é inerente à condição humana. Né? Imagina lá, Diego, lá na era das cavernas, dos homens das cavernas, se eles não corressem dos bichos, dinossauros, né? Que teria raça humana hoje? Todo mundo devorado. Né? Porque se você não se protege, você não se mantém. Concorda? Sim. Então, o medo, ele serve como proteção, ele serve como alerta. Ele diz assim, vai devagar ali, né? Vai com cuidado aqui. Então, a questão não é ter medo. Medo todos nós temos em algum momento da vida. E tudo bem, tudo bem. A questão é quando o medo me paralisa. É quando o medo começa a afetar a minha vida. É quando, por conta de medos excessivos, medos, em geral, infundados, medos que não têm razão de ser, começam a atrapalhar a minha vida, começam a atrapalhar a minha rotina, começam a me tirar da minha vida e da minha rotina. Por exemplo, coragem.
Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de entender que mesmo com medo eu vou lá e enfrento o que tiver que enfrentar. É o enfrentamento daquilo que é necessário diante da vida, mesmo com medo. Mesmo com medo eu vou lá e faço. Mesmo com medo eu vou lá e vivo, eu vou lá e experimento, eu vou lá e vivencio. Né? Tenho medo, mas o meu medo não me paralisa. Quando as coisas que são naturais da vida começam a atrapalhar o teu dia a dia, a gente chama de avidez, as tuas atividades de vida diária, aí os alertas acendem. Ansiedade. A ansiedade é natural de todos nós. Né? E ela é necessária. De vez em quando a gente vai sentir um friozinho na barriga, a gente vai ficar ansioso por uma coisa programada, por algo que está para acontecer, por um projeto. Por exemplo, antes de vir para cá hoje, deu aquele friozinho na barriga. Que delícia, eu estou viva. Que bom sentir isso. Porque isso me diz que eu estou viva. Então, é normal sentir essa ansiedade, aquele friozinho na barriga, né? É uma coisa nova para mim, eu nunca tinha feito isso aqui. É natural, mas isso me diz que eu estou viva. Agora, ela não impediu que eu viesse. Entendi. Ela não impediu que eu viesse e participasse da maneira que eu dou conta, que eu consigo, com a minha experiência, do jeito que eu consigo ser. Eu vou lá e faço. Quando a ansiedade começa, aí você já não vai mais no supermercado fazer suas compras, porque eu tenho... Não, pode acontecer alguma coisa lá dentro, eu não vou. Aí eu não vou no cinema, não. Tudo muito fechado. E se entrar alguém? Ou então se pegar fogo? E a pessoa começa a criar coisas que são fantasiosas. São possíveis? São. Mas eu não posso paralisar a minha vida diante de suposições daquilo que eu acho que vai acontecer. E aí eu me paraliso. Então, quais são os alertas? Quando aquilo começa a me tirar, né, do natural e passa a ser patológico. Tu sente tristeza às vezes, Diego? Sinto. Vocês sentem, meninos? Vocês ficam tristes ou vocês estão sempre rindo aí para tudo quanto é lado? Vocês são doentinhos, né? Não. Né? Normalzinho. Não, doentinhos, coitados, né? Mas, enfim, a gente sente tristeza. Né? Todos nós sentimos tristeza de vez em quando, né? Se a gente perde um ente querido, a gente vai ficar triste? Claro. Um projeto que, poxa, que eu investi tanto tempo, dinheiro, afeto, e tu não vê acontecer naquele momento, você vai ficar triste? Natural. Mas é uma tristeza contextualizada. Né? Ela tem uma razão de ser. Quando essa tristeza começa a ficar infinita, ela não passa nunca. Você começa a perder o apetite pela vida. Né? A gente tem que ter apetite pela vida, Diego. Viver é bom demais. Né? Então, quando você começa a perder o apetite pela vida, né? Começa a perder o apetite sexual, ou você come demais ou você come de menos, né? Tudo que é exagerado, quando você começa a se isolar, o isolamento social, a apatia, não tenho vontade de fazer nada, só tenho vontade de ficar em cima da cama, não tenho vontade de ver ninguém, não encontro mais prazer em coisas que antes me davam muito prazer. A Dani ama cinema. Hoje, se falar para o filme, não quero ver isso, não estou com vontade. Né? Coisas que normalmente te davam muito prazer, você olha e diz assim, não tem mais sentido. Aí os alertas se acendem, alguma coisa está errada. Né? E isso são sintomas. É como a febre. Ela está te dizendo que alguma coisa está errada. Você procura o profissional e juntos vocês vão... Pode ter certeza de que vocês vão chegar. Vocês vão descobrir o que é. E querendo ou não, né, Dani, acaba que é como se fosse uma doença mesmo, né? Quanto antes você perceber ela... é doença. Não, tô falando assim, é porque a gente olha muito a gente não olha para as doenças psicológicas como se elas fossem elas são doenças, progressivas, né? Só não tem a cicatriz na pele, porque você não enxerga. E não tem um exame laboratorial que como identifica. você não vê a cicatriz na pele, como você não vê o sangue, como você não vê o sangramento, às vezes, lembra da menina que eu te falei, da garota? Tava na pele dela, sim. A doença emocional dela estava toda ferida. Mas como é uma doença da alma, como a dor está na alma, como a ferida está na alma, como eu olho para o Diego aqui, não tem nada, ó, tá bonzinho. E está num nível de sofrimento altíssimo por dentro.
Dani, engraçado é que a gente falando sobre essa questão de doenças da alma e tal, e eu vejo que hoje os hormônios, eles também eles estão muito intrinsecamente ligados a essas questões Sim. de questões psicológicas, né? Por exemplo, você pega pessoas aí que estão com depressão, normalmente os níveis de serotonina deles são muito baixos, aí você normalmente tem que... De neurodopamina, Isso né? mesmo. Tu quer ver um exemplo clássico? Pode arrocha. Depressão pós-parto. É? Os hormônios da mulher na gravidez. A minha ginecologista obstetra, ela diz assim... uma vez ela disse, e ela continua dizendo, e eu respondo a mesma coisa. Ela diz assim, eu não sei como é que uma mulher grávida não mata um. Eu digo, mata. Mata. Uma mulher grávida mata um. Né? A mulher grávida mata o bebê dela. Já existem casos de depressão pós-parto, onde os hormônios estão... Porque ela... Agora mesmo. Por quê? Agora eu tava vendo uma notícia da mãe que jogou a criança do quinto andar. E assim, e aí tem várias fotos lá dela dizendo que é o amor da vida dela, que é a Sim. coisa, que é a pedra preciosa dela, não sei o quê. Só que assim, e as pessoas não entendem o nível que a mente chega. o estresse. Cara, uma criança, Sim. quando ela começa a chorar e nada do que você faz. Passa. Imagina agora um turbilhão Isso, de hormônios. de hormônios acontecendo. enlouquecendo. Porque assim, né? Os hormônios, eles vão te enlouquecer. São eles que vão mudar e que vão normalizar ou não o teu humor. Aí tu imagina um turbilhão daquilo, uma enxurrada. E Né? uma criança chorando. Fora ela ter que lidar com toda a diversidade que ela está lidando. O peito só tem um pedaço, porque o resto feriu, né? A barriga não encolhe desse tamanho, sente dor em tudo quanto é lugar. A criança chora o tempo inteiro. Você não tem posição que fique. E os hormônios lá. Então, assim... É um caso clássico onde os hormônios falam muito, né? Sim. Ou elas ficam muito agressivas, irritadas, a ponto de fazer maldade. Assim, e elas... Tem mães que jogam o filho no chão, que eu já tive relatos da mãe dizer assim, eu taquei meu filho no chão, e depois eu saí correndo, doutora, desesperada, meu filho, né? E no mesmo instante ela se arrepender. Mas na hora... Aí os anjos foram lá, jogaram um travesseiro assim... Mas na hora ela não conseguia se controlar, de jogar. De tirar do colo e jogar, e gritar. Ah! Sabe, para essa porra que eu quero descer. Tipo isso. É, tipo isso. Para essa merda que eu quero descer. Não, eu não suporto mais. Ou elas ficam muito depressivas mesmo, no sentido de, né, eu não dou conta, eu não quero pegar esse bebê, eu vou quebrar, eu não dou conta, né? É bem, bem doloroso. Dani, de acordo com a tua experiência aí desses 23 anos aí de atendendo pessoas, como tu acha que as redes sociais, por exemplo, afetaram a psique humana ao longo desse tempo? Muito. Principalmente essa geração que eu tô te falando, nossa, nova, que pegou isso. Né? Por quê? Porque eles não têm filtro. Sim. Concorda comigo? Concordo. Criança e adolescente, eles não têm filtro. Né? Por exemplo, uma característica do adolescente, é muito comum. É característica do adolescente. Eles acham que nada vai acontecer com eles, nada de mal vai acontecer, eles não veem perigo em nada, né? Adolescente tudo pode, tudo vai dar certo, mas é pela questão da maturidade. Sim. Eles não veem perigo em nada, Sim. Eles não têm filtro. Então, como eles não têm filtro, eles engolem tudo. E eles não conseguem ter uma absorção de maneira adequada e saudável. Se você vê um conteúdo... Deixa eu tentar explicar. Sim. Se você vê um conteúdo, Diego, né? Você é um adulto... Não, isso aqui não é legal, isso aqui eu não quero para mim, eu não vou ver mais. E você tem a capacidade, o discernimento de dizer isso aqui não é legal, isso não vai me atingir, isso não vai chegar para mim. Sim. Porque eu tenho a minha psique fortalecida, um self-support fortalecido, eu tenho a minha mente... Ó, tá ok. Um adolescente frágil, que já, por natureza, eles têm, né, a característica de não terem essa maturidade de discernimento e de ver perigo nas coisas. Aonde ele está sofrendo alguma coisa, ou ele tá vivendo dentro de uma família que está em sofrimento, né, ou ele vive uma situação de sofrimento familiar, seja o que for, ele já que esteja fragilizado, meu amigo, ele vai ver aquele conteúdo ruim, ele vai engolir. Ele vai colocar para dentro. Ele não tem a capacidade de filtrar. E tem a questão também de como ele vai transformar isso em atitudes, né? Às vezes... Ele põe para dentro. Quando eu te digo botar para dentro, ele absorver e agir em consonância com aquilo. Ele vai agir em consonância com aquilo.
Entendeu? Ele vai fazer o que aquele jogo propôs, né? Ou ele vai fazer... como é o nome, Diego, desses joguinhos, desses jogos que estão... Battle Royale? Esses jogos tipo reais que as pessoas mandam vocês mandam fazer as coisas e eles vão lá e agem de acordo com aquilo. Obrigado. Challenger. Né? Quer dizer que tu Desafio. sabe dessas coisas, né? É, moleque. Isso. Conheceu o inimigo pra me afastar dele. Pronto. Palmas pra por isso ele. que eu mexi no teu celular, tava com aquele tanto de negócio com homem e tal. É pra tu fugir dessas E o coisas. pior que é verdade. Hã? Eu vou atrás daí. Então, um adulto com uma cabeça legal, eu vou olhar e vou dizer assim, que porcaria é essa? Tá vendo que não faz sentido nenhum. Uma criança fragilizada, um jovem fragilizado, ou um jovem suscetível, né? Ele vai olhar e ele vai fazer. Ele vai entrar naquele desafio. Sim. Ele vai fazer... Então, ele vai praticar aquelas ações. Porque ele ainda não tem... Ou ele está muito fragilizado... Pode estar fragilizado, pode estar psicoemocionalmente comprometido, ou porque não tem maturidade o suficiente ainda para dizer não, ou para escapar daquilo, seja pelo que for. Mas eles não têm esse filtro que a gente tem. Dani, E isso influencia muito. pergunta. Existe aprendizado sem dor? Não. Não para mim. Você me fez uma pergunta, eu vou te responder de uma forma muito subjetiva. Uhum. Tá? De uma forma muito pessoal. Eu não acredito no aprendizado sem dor. Eu não acredito no aprendizado sem adversidade. Eu não acredito na vida sem problema. Eu não acredito na vida sem dificuldades. Tá? Eu acho que faz parte da vida. Você precisa viver algumas coisas para entender de verdade como elas funcionam. Porque, às vezes, Diego, você só entende aqui. Aqui você sabe tudo, mas não passa daqui para cá. A vivência é quando passa daqui para cá. Cognitivamente você sabe, mas você ainda não sente aquilo. Né? E para passar daqui para cá, só vivendo, só vivenciando. E, às vezes, tem que vivenciar a situação de dor. E eu não estou falando só de grandes situações de dor, de dificuldades, de dor, de sofrimento. Não há aprendizado sem dor. Né? Imagina aí, Diego, a vida... Não, pai, não. Como é que pronuncia? Como é que pronuncia aquela frase de marombeiro lá? Já aí que tá marombeiro agora. No pai não gay. Como é que é? Não tem. Sem dor, sem ganho. É isso. Né? Então, assim... e eu acho que a vida seria muito chata. Eu acho que a vida seria... É uma coisa que eu digo muito para meus pacientes. Não procurem uma vida sem problemas. Sim. Porque se tu não tiver, eu vou mandar tu caçar um pra tu. É porque se os problemas não existirem, a gente acaba não sendo tão cauteloso, né, Dani? E mais do que isso, Diego, tu vai viver pelo quê mesmo? Imagina uma vida com tudo perfeito, com tudo lindo, perfeito. Que chato. Jair normal. Imagina uma vida sem Jair e sem Davi. Imagina Vamos dizer que esses meninos, eu falasse tudo que eu falasse, eles executassem. Qual a graça? Imagina uma vida, cara, sem Jair, sem Davi. Que saco! O grande barato da vida é ter pelo que acordar todos os dias. É ter um problema para te cutucar, meu amigão, todos os dias. E saber que ele vai passar e que você vai se tornar mais forte diante dele. Entendeu? Olha lá, 2 crianças. E a gente, sabe que eu costumo dizer assim, e às vezes a vida dá umas lambadas na gente, mas são umas lambadas seguras, que a gente pensa que vai cair, não vai levantar nunca mais. Mas você levanta. E você não só levanta, mas como você se levanta mais forte sobre as próprias pernas. E aí tu vira bambu. Tu enverga, mas não quebra. Nas próximas pancadas, meu amigo, tu enverga, mas tu não quebra mais. Então explica pra Jair o que é o bambu ali, que ele não sabe não, Dani. Bambu, Jair, né? Aquela... A planta. Uma planta, uma palmeira, que ela enverga, mas ela não quebra. Por quê? Porque ela cresce primeiro pra baixo. Exatamente. Ela tem uma raiz muito forte. Muito forte. Ela tem uma raiz muito É forte. tanto que ela é usada como pra... Hã? Não vamos falar disso. Qual é o fruto Lá que vem ela o dá? doido falar em tortura. A gente falando de vida, de ultrapassar desafios, possibilidades de vida. Desliga esses 2 microfones. Deixa esses 2 microfones. Deixa esses meninos Calma participar, aí. mano. Fala. Bora falar sobre bambu aí, que eu não entendi não. Bambu, qual bola fruto na que ele rede. dá? Jair, o bambu já é uma das únicas árvores que ela primeiro cresce pra baixo, pra depois ela crescer pra cima. Cara,
aqui. Isso é muito gostoso. Sabe, né? A borboleta é o exemplo mais clássico, né? A borboleta, o casulo, a força que ela tem que fazer para sair dali. E ela sente muita dor. Né? É extremamente doloroso para a borboleta. Tu viu eu lembro de um cara contando a história que ele pegou o casulo... Foi ajudar ela a abrir. Ela caiu e morreu, porque ela não tinha força para abrir as asas. É aquele esforço físico que ela mesmo faz. Que ela mesmo faz para abrir as asas que vai tornar a possibilidade de ela se transformar em borboleta e voar. A águia, num certo tempo, arranca as próprias penas com o próprio bico, né? E aquilo é um processo extremamente doloroso. Mas se ela não arrancar as penas envelhecidas para as penas novas nascerem e ela poder voar mais alto, ela vai morrer. Então, são processos dolorosos, mas que fazem com que a gente aprenda mais, viva mais, encare a vida de uma maneira mais adulta, mais saudável e melhor. Com certeza. Sabe? E, Diego, não tem outra maneira de viver a vida a não ser vivendo. Existe uma partícula, eu digo que existe uma partícula na língua portuguesa que eu detesto. Se. Pensa numa partículazinha que, para mim, ela é aniquiladora. Nunca, não se arrependa nunca do que você fez. Por mais que tenha doído, aprenda com aquilo. Mas o se, ele é aniquilador. Vai lá e vive o que tu tiver para viver, cara. Vai, quebra a cara, arrasta a cara no chão, mas vive. Mas não passa a vida se perguntando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse vivido? Cara, isso é aniquilador. Às vezes vai dar muito certo, ótimo. E às vezes, cara, a gente vai quebrar a cara mesmo. E aí você fica diante de outra escolha. Né? Quando você cai, você tem duas escolhas. Ou tu senta e fica ali parado a vida toda sentindo pena de si mesmo. Coitadinho de mim, porque comigo pega o chicotinho e fica, né? Minha culpa me é tão grande, culpa, minha máxima culpa, eu não presto pra nada. Fica ali se chicoteando. Ou você senta e sente pena de você pra vida toda. Ou você sente, chora, enxuga o rosto, levanta e parte pra frente. E vai viver. E se torna mais forte. Próxima experiência. E vai para a próxima. E vai para a próxima experiência. Mas não tem outro jeito de viver a vida a não ser vivendo. Vivenciando. Experienciando ela. Não tem outra forma. Bacana. Dani, qual é uma das coisas que tu mais sente feliz, assim, ser psicóloga hoje? Assim, o que mais te dá satisfação? O que mais te faz brilhar os olhos? O que mais te deixa feliz em ter a profissão que tu tem? A recuperação de um paciente. Não tem, Diego, não tem dinheiro que pague de você ver um paciente literalmente no chão, porque eu já tirei paciente do chão, chegar e sentar no meu tapete, no chão, e dizer, me ajuda, e você vê ele de pé. No sentido metafórico da coisa. Caminhando sobre as próprias pernas, lidando com suas dificuldades, entendendo que a vida tem coisas boas e ruins e tudo bem, e que as coisas são passageiras e eu tenho condições e tenho capacidade de enfrentá-las, sabe? E viver a minha vida da melhor forma possível, da maneira mais saudável possível, ser feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso dentro das minhas possibilidades. Quando a gente vê um paciente se recuperar de um trauma, de uma dor, de uma angústia, de uma depressão, de uma crise, não tem. A recuperação de um paciente não tem igual. O doutor Fábio, o ortopedista do município, sim, ele é muito sensível a essas causas, porque a gente nem sempre tem médicos que são sensíveis às questões psicoemocionais. Sim. E a gente tem alguns aqui no município. O doutor Zé Henrique é extremamente sensível, sempre percebe quando a questão é psicológica, emocional, encaminha, nem que seja para uma avaliação. O doutor Fábio tem essa coisa, o doutor Cleudson é fantástico nisso. Recentemente, ano passado, né? Eu digo recentemente, que é a minha história recente. O doutor Fábio estava com uma paciente, dor, que é uma das somatizações. Dor, e não tinha remédio, não tinha tratamento. E dor, e não tinha remédio, não tinha tratamento que fizesse a paciente melhorar. Ele me chamou. E ela tinha, numa das últimas consultas, na última consulta com ele, ela relatou que ela tinha desejo em tirar a própria vida, que ela sentia vontade de tirar a própria vida porque ela não via mais sentido em viver. Aí ele me chamou. Dani, estou com uma paciente assim, assado, cozido, me contou, relatou o caso, assim. Eu digo, vou atender.
Já marquei imediatamente o atendimento da paciente. A gente trabalhou, acho que uns 5, 6 meses com ela. Ah, Diego, ela está viajando para casa, ela não saía de casa, não se arrumava, cabelo branco, querendo morrer. Hoje ela está lá no Espírito Santo, onde moram os irmãos, visitando os irmãos, arrumou um namorado, está vivendo, está vendo novas possibilidades de trabalho lá para ela. E numa das consultas com o Dr. Fábio, eu vou te dizer isso para você entender o que eu sinto. Não como estou me vangloriando, mas eu estou mesmo. Eu acho o máximo quando ele me diz, né? Mas não nesse sentido, mas a gente tem já nossas vaidades. E aí, na última consulta com ele, né, e depois comigo, da gente dar alta para ela, né, ela disse para o Dr. Fábio, e ele veio me relatar, né? Ela disse para ele, obrigada. Muito obrigada por ter colocado a doutora Daniela na minha vida. Deus primeiro, mas a doutora Daniela salvou a minha vida. Ela me salvou. Não tem preço. Eu não salvei ela. Quem salvou ela foi? Ela mesma. Ela mesma. Foi ela mesma. Eu só fui facilitadora desse processo. E eu disse isso para ela. Né? Quem te salvou foi você mesmo. O mérito é todo seu, porque a conquista é dela, o mérito é dela, o esforço é dela. A conquista é toda dela. Porque se o paciente às vezes não quiser, né, Dani? Pode ser o melhor terapeuta do mundo. O paciente vai se jogar lá de cima do prédio. Se ele tiver que se jogar, ele vai se jogar, entende? Pode ser o melhor profissional do mundo. Né? Então, eu não salvei a vida dela. Quem salvou a vida dela foi ela mesma. Né? Mas é tão gostoso ouvir que você, de alguma forma, contribuiu. E que não só porque você contribuiu, mas assim, tu tá entendendo? Você tirar uma pessoa que estava querendo morrer e ela quer viver. E agora ela quer viver muito, e ela gosta de viver. É fantástico. Bacana. Não há explicação. Se eu puder citar para você um episódio da minha vida que me fez muito feliz, se você deixar, eu vou te citar. Vontade, que isso. Eu trabalhei 6 anos de CAPS, né? CAPS é saúde mental severa, grave e severa. E a maioria dos pacientes do CAPS são pessoas carentes, pessoas financeiramente menos favorecidas, né? Então, por que eu estou te dizendo isso? Vai chegar onde eu quero, né? E durante 6 anos eu trabalhei no CAPS. Cara, era muito engraçado, isso acontece até hoje, mas no CAPS acontecia muito. Aí eu ganhava galinha, pato, abóbora, era tanta broba que eu ganhava, quiabo, maxixe, biscoito, doce, queijo, manteiga, isso é muito feito aqui na região, né? E ai de você se você não aceitar. Eles se sentem ofendidos. No começo, eles dizem, olha, eu não posso aceitar. Mas não é um pagamento, não, doutora, eu trouxe para a senhora. A senhora está rejeitando o meu doce que eu fiz para a senhora. Então, eles se sentem realmente ofendidos. Então, eu passei a perceber que era um carinho, né? Que era um carinho. Mas, enfim, ao longo de 5 anos, quase 6 que eu trabalhei lá... Hoje tem um galinheiro fantástico. Tem um galinheiro fantástico, uma fábrica de queijos, né? Mas, enfim... Cara, lá na loja eu ganhei também. Né? E é um carinho, não, né? Ele tá me pagando e ele também tá me dando uma galinha. Porque Sim. ele gostou de você. E é uma forma de falar assim, eu gostei de você, cara. cara. Eu entendi que era um carinho. É demonstração de afeto. E se você não aceitar, eles ficam extremamente ofendidos. Então, eu entendi que era carinho. Aí eu dividi. Eu falei, posso dividir com as colegas? Para não... Então, dividia com os colegas. Né? Posso dividir o biscoito? Pode, né? Tudo bem. E o pior... Mas aí... Pode falar. E o pior é que quando o Diego ganha lá as galinhas dele lá, o serviço sujo sobe é pra mim. Né? Porque eles levam viva, né? Viva. Eu ganhei pato vivo, gente. Isso é ótimo. Aí eu tenho que levar para um amigo meu, que a esposa dele tem coragem de matar. Que lá em casa ninguém tem coragem de matar. E eu adoro essas coisas, né? Meu pai foi da roça, trabalhou com fazenda a vida inteira, então eu fui criado na roça. Adoro galinha caipira, biscoito, frita, essas coisas, enfim. Mas, enfim. E existe uma música... Eu fui criada na base católica. Sim. Né? Gosto muito do espiritismo, frequento, gosto, porque tem uma base espiritual muito grande nesse sentido da espiritualidade, do espiritismo, mas fui criada na religião católica. Então, existe uma música do Padre Zezinho que eu amo demais, que chama Utopia. Se os pais se amassem, o divórcio não viria.
chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. E, enfim, é uma letra... Canta bem, hein? É uma letra lindíssima, né? Que diz dos velhos tempos, do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança. Enfim, é uma letra, o aconchego do meu lar. É uma música muito linda. E eu trabalhava muito com eles, eu trabalho muito com música, músicas que têm letras que, né? E era uma música que eu trabalhava e que eu dizia para eles que era uma música que eu gostava muito, para aqueles que me permitiam trabalhar músicas religiosas. Você tem que perguntar se a pessoa aceita ou não, Sim. porque tem ateus e você precisa respeitar, né? Sim. Mas, enfim, um belo dia, no final de expediente do CAPS, eu estou escutando aquela música ao fundo. Eu disse, Utopia, onde é que está cantando Utopia? Quem está cantando Utopia? E foi ficando mais alto, e mais alto, e mais alto. E aí eu fui percebendo mais ou menos o que estava acontecendo. Eu fui lá fora, gente, está tocando a música lá fora. É a música que eu amo. Né? Essa música é maravilhosa. E quando eu cheguei na porta do CAPS, estavam todos eles. Né? Estavam todos eles, pessoas que são financeiramente limitadas. Contrataram o Rafaelzinho, né? Uhum. Aquele carro de som do Rafaelzinho. Rafaelzinho cantando essa música para mim, ao vivo, né? Aí eles compraram um buquê de flores para mim e uma cesta de bombons da Cacau Show. Aí cai naquilo que eu estava te falando ainda agora. Eu sei o quanto aquilo representou, quanto que foi para aquelas pessoas fazerem aquilo. Sim. É de um significado muito, muito, muito grande. E é algo que eu guardo aqui dentro de uma forma muito especial, muito especial. E aí eu chorei muito, eles me abraçaram e tudo. E é uma história que, assim, que eu vivi em Rondon do Pará, faz parte da minha história profissional que eu não vou esquecer nunca. E foi muito bonito. Eles todos cantando junto com o Rafaelzinho Utopia para mim. Tu tem noção do muito obrigada? Imagino. Obrigada, doutora. Bacana. É muito legal. E até hoje, onde eles me encontram, doutora, eles vêm, me abraçam. Né? E não adianta dizer, me chamam de Dani, doutora. Né? E é muito legal. E fiz um vínculo tão especial com eles. Eu tinha um grupo lá de ansiedade e a maioria eram meninas, mulheres, né? Eram de mulheres. E eu dizia para elas, no dia que eu me casar, vocês todas vão ser minhas damas de honra, igual nos Estados Unidos, vocês vão estar todas vestidas lá. Nunca me casei, coitada, elas nunca vão ser minhas damas de honra. Né? Frustrei elas nisso. Mas a gente tinha isso combinado. Que você tem que casar, doutor. Eu digo, não fala isso. Por que não casou? Ai, eu acho que passou do tempo. Eu acho que eu não vou dizer não ficou para mim, porque eu tinha esse sonho de casar, ter filhos, mas eu acho que passou do tempo. A liberdade, ela é uma coisa muito perigosa, Diego. A liberdade é muito perigosa. Então, assim, eu acho que você vai até um certo tempo, se você namora, tá ali junto com aquela pessoa, e você ainda está naquele tempo de sonhar com o casamento, com a família, com os filhos, com o lar. Chega um momento que você... No meu caso, por exemplo, eu fui estudar. Eu tive filho com 32 anos. Então, eu fui estudar de novo, pós-graduação, outra pós, mestrado. Aí eu fui. E eu acho que foi passando. E eu acho que eu escolhi as pessoas erradas. O dedo podre do cacete. Puta que pariu! Égua do dedo podre. Né? Então, além do dedo podre, que muito, né? Eu acho que foi passando... Né? Chegou num determinado momento que eu estava muito livre, onde a minha liberdade era Te fez muito... Gostou demais. Eu gostei demais. Ela é muito perigosa porque você se apaixona por ela. E ela me faz bem demais. Ficar sozinho, às vezes, também vicia, né, cara? O quê? Você não está entendendo. Eu tenho meus momentos. Sozinha, que eu digo, João Gabriel, vá pro seu quarto e me deixe. Né? Eu tenho os meus momentos de assistir os meus filmes sozinha, porque eu não gosto de ninguém lá do meu lado, porque eu quero estar prestando atenção. Cara, eu não sei se tu tem isso, Dani, mas eu odeio estar assistindo um filme e alguém chega. Que filme Foda- é esse? Bicho, cara! O que tá acontecendo aí? Não. E quando tu tá assistindo o mesmo filme, aí a pessoa pergunta pra você, mas quem é esse cara aí? Você já entendeu que nós dois estamos assistindo o mesmo filme? Entendeu? Então, por exemplo, é uma merda. Dá um ódio. Eu tranco a porta do quarto. Por exemplo, eu tenho os meus momentos com o João.
João Gabriel, eu tenho os meus momentos com meu filho que eu não abro mão. O jantarzinho com ele, o sushi com ele que a gente adora, os filminhos com ele que a gente faz, o baldão de pipoca, senta os dois na cama, deita na cama para assistir, a gente tem nossos momentos. Mas eu tenho os meus, que eu não abro mão por nada nesse mundo e que ninguém devia abrir. Ninguém é outra coisa que faz parte da saúde mental, individualidade. Ninguém devia abrir mão da sua individualidade. Né? E esse momento, ele vicia, ele é viciante. Então, eu tenho os meus momentos que eu gosto de estar sozinha e eu tenho a minha liberdade, Diego. Eu não consigo hoje imaginar, e eu acho que na sociedade que a gente vive, isso é natural, né? Até pela construção de família. Olha, a Larissa vai lá na casa da Dani e fala, ô, Diego, eu estou indo lá na casa da Dani fazer um serviço, um trabalho. É natural. Eu não consigo imaginar saindo da minha porta, dando satisfação pra alguém. Pede aí pra mim. Não. Pede aí, só pra me ver como é que é. Não. Diego, eu vou ali. Tu tá entendendo? É ofensivo. Vai lá, imagina, cara, só pra ver como é que vai ser. Eu pedi pra... Ai, não faz isso comigo. Sabe, eu posso, não. Não consigo. Não consigo. Tá autorizada, pode ir. É chocante pra mim. É chocante. Eu nunca esqueço de um episódio aqui, a gente combinando de ir pra Imperatriz, levar as crianças pro médico. Aí a gente aproveita, meninas, e a gente vai no cinema. E aí uma amiga virou pra mim, não, Dani, tá, eu vou falar com o fulano, vou ver com ele, ver se ele deixa. Hã? E assim, foi horrível da minha parte. Porque a minha reação foi ridícula. Né? Eu digo, tu tá doido? Mas, pô, é o marido dela, cara, é a relação dela. É uma história diferente da minha, é uma vivência diferente, eu preciso respeitar o outro. Mas é algo que eu tenho... E hoje eu tenho muita dificuldade com isso. Entende? Eu entro na minha casa, eu entro no meu quarto, eu faço o que eu quero, eu chamo quem eu quero, a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero. Eu vou viajar agora, eu vou viajar. Eu escolho o hotel, eu escolho onde eu vou ficar, eu escolho onde eu não vou ficar, o que eu vou fazer. Não consigo imaginar, mas acho que talvez, quem sabe, chegue um cara que me faça pensar diferente. Com certeza. E ele existe, viu? Mas eu não acredito. Mas assim, meu dedo é muito podre, é difícil. Mas eu sempre falo que o segredo e às vezes eu falo pra esses meninos, às vezes o erro tá em escolher aquilo que a gente gosta. E não o que a gente precisa. Pode ser. Ei. Concordo plenamente com você. E a gente gosta de cada merda. Puta que pariu. Né? Só de saber que Jair já namorou e aquele menino ali namora. Então, assim, como é possível? Tem público pra tudo nessa vida. Meu Jesus, amor. Ei, Jairzão, tá solteiro, né, Jair? Na pista, tô na pista. Jair tá na pista. Meninas. Ou meninos. Meninas e meninos. Manda currículos para Alphatec. Ei, Dani. Tu é psicóloga que licencia a galera das armas aí, tiro e tudo mais. E não é, menino. Agora, tem uma coisa que eu sou um cara extremamente desgostoso com a galera da tua área, sabe por quê? O que foi que a gente fez? Cara, como é que tu deixa Jair passar no psicotécnico, não, cara? Não fui eu que fiz. Não, como é que um profissional deixa Jair avançar, cara? Jair, conte-me tudo, não me esconda nada. O que você não, fez esse lá? ali passou também, cara. Mentira. Tô te falando. Os dois passaram no psicotécnico. Não sei, cara, não sei. Foi Marabá. Aí, ó. O meu. Não fui eu, entendeu? Não, mas Davi foi aqui, Rondon. O que eu digo? Agora, se eles fizerem teste contigo lá e tu entregar uma arma, deixar essa... Qual a idade dessas peças raras? Esse aqui tá com 22 e aquele tá com 18. Não, eles nem podem fazer. Como assim? Isso é... psicotécnico pra arma só com 26 anos. Como é que eu faço pra mim ficar armada até Não os faz, filho, não faz. Não faz, tá? Tá. Deixa eu te dizer, não faz, não é o momento, tá? Entendeu? Aprende pelo menos a segurar o riso. Por favor. Não, apaga essa ideia, tá? Vamos depois. Depois. E aí, como é que foi essa decisão, cara, de tu mexer com isso? Então, ganhar dinheiro é bom, né? Bom, pô, com certeza. É Já bom. tá acontecendo a parada. É bom. Eu simplesmente... Dani, como é que aqueles pontinhos definem que o cara é doido ou não? Eu não vou te explicar teste uma hora dessa. Porra. Tem toda uma razão, Pô, toda já uma lógica. passou, cara. Tu tem noção de quantos anos de estudo pra fazer um teste daquele? Pausa aí. Reprovou. Tu reprovou em qual teste? Foi assim, ó. Mas olha só. Tira, menino, escuta nisso. Antigo. Eu quero escutar. 18 anos. Eu quero escutar do Jair, eu não quero ouvir de você. Tinha 18 anos, né? Eu tinha 18 anos, aí eu peguei, né? Tô lá no psicotécnico. Nisso eu já tinha visto, né? Os triângulos e tal.
E finalizei lá, terminei quase tudo ligeiro. Aí quando não, a desgraçada pediu pra mim desenhar Tu não cara. fez o chão. Fiz O que você esqueceu? Eu simplesmente desenhei o cara, Sim. normal e tal. Aí eu sou muito perfeccionista, né, no desenho. Aí ficou meio torto assim. Eu falei, porra, ficou torto aqui, o braço do cara não ficou bacana, eu vou pintar. Aí eu pintei. Aí ela disse assim, compulsivo. Ela disse, psicótico. Alguma coisa Ih, doidinho. Cara, tu acredita? Tá vendo, né, Me Dani? botou pra fazer de novo, cara. Bom, não sei o que ela avaliou no momento, falei- né? Não tô com o teu teste na Eu mão, olhei pra mas... cara dela assim e falei assim, não, mentira. Mas ela olhou assim, ih, perfeccionista, porque- compulsivo, Alguma coisa assim. psicótico. Ih, doentinho. Tipo isso. Depois fala E de aí? mim. Depois fica falando de mim. Dani, e aí hoje como é que tá, cara, nessa nova profissão aí de... Na verdade, agora tá bem mais tranquilo, deu uma parada por conta da entrada do novo governo, né? Mas o que aconteceu? Na época, tava uma enxurrada, muita gente procurando. Eu tô indo pra Marabá, eu tô indo não sei pra onde. E eu disse, poxa, vamos ver. Eu adoro estudar, né? Aí me inscrevi na Polícia Federal, fiz todo o processo, consegui. Aí fui habilitada, cadastrada e habilitada, né, qualificada para tal. Eu tenho, você não é qualquer psicólogo também, você tem que ser o psicólogo que tenha os testes, tenha cursos, né, presenciais de testes específicos, são cursos específicos, né, que tenham uma prática, que tenha um estudo nessa área. Né? Eu sempre, porque como eu fiz organizacional, como eu te disse, então eu sempre trabalhei com testes e avaliação de perfil. Mas aí fiz uma reciclagem, tudo. Fiz outros cursos mais modernos, mais atuais. Fui habilitada, cadastrada e comecei a atuar e ganhar dinheiro. E tá entregando a arma na mão dos Eu outros. tô aqui dando a arma na mão do povo. Né? Na verdade, não é bem assim, viu, seu Diego? Eu tô brincando. Eles falam que eu sou muito exigente. Eu já ouvi, por exemplo, nossa, é diferente lá de Marabá, você é muito exigente. O seu teste é mais difícil. Não, querida, é o mesmo. Porque Não é o meu teste, é o protocolo. É uma arma que eu vou... Isso, é o protocolo. Né? Esses dias vieram 2 de Dom Eliseu, porque a única da região sou eu. Não tem Dom Eliseu. Não tem, da região aqui, fora Marabá, entre Dom Eliseu e Marabá, só sou eu. Né? Habilitada, porque não é só o profissional. É o psicólogo e o espaço. A clínica é cadastrada pela Polícia Federal. Então, eles fizeram vistoria, tem todos os recursos que são necessários. Então, a clínica também, o espaço também é habilitado. Você não pode fazer em qualquer lugar. Sim. Né? E aí vieram 2 cidadãos lá de Dom Eliseu, aí fizeram... Aí depois que terminou, assim, doutora, a senhora acredita que nós fizemos isso lá em Dom Eliseu, pagamos, aí depois não foi aceita, a mulher não disse para nós que ela não era cadastrada na Polícia Federal. Eu disse, como assim? Não, aí ela deu um papel em branco para nós e ela pediu pra gente botar no papel que a gente gosta, o que a gente não gosta e perguntou o que faz a gente feliz. Eu disse para ela, uma arma na minha mão. E a gente passou, só que não aceitaram. Eu digo, graças a Deus que não aceitaram. Amém. Né? E aí começou, e agora, com a mudança de governo, né, foram mudadas algumas regras, então tá mais leve, mas de vez em quando ainda aparece. Dani, se tem alguma coisa que tu acha que eu possa ter esquecido de te perguntar aqui? Acho que não, acho que a gente conversou bastante. De tudo, só para, se eu pudesse dizer, eu ratificaria a questão das pessoas ficarem atentas aos sinais. Sim, a outra coisa que eu ia te falar agora é mandar um recado para as pessoas que às vezes estão aí, cara, passando por um momento difícil. Não sofram sozinhas. Né? Doença psicoemocional, transtorno mental, doença mental, machuca demais, maltrata demais, mas tem tratamento. Peçam ajuda. Não sofram sozinhas. Falar é a melhor alternativa. E a gente fala com quem? Com o profissional. A gente busca a família, uma pessoa que a gente confia para desabafar, busca. Até essa pessoa pode te encaminhar para o profissional. Mas busque falar daquilo que te faz sofrer. Fale daquilo que te incomode. Não engula. Não sofra com aquilo dentro de você. Não sofra sozinho. Se você ainda não consegue pedir ajuda para um profissional, peça para alguém da sua confiança. Conte o que está acontecendo. Fala o que está havendo.
essa pessoa vai te ajudar e que essa pessoa possa ter uma escuta realmente generosa e te encaminhar para um profissional. E, se puder, procure diretamente um profissional. Sentiu os sinais, está atrapalhando a sua vida, começou a comprometer a sua vida, porque você sente quando começa a comprometer. Sentiu tristeza demais, choro fácil, comprometimento das atividades de vida diária, né? Perdeu o tesão pela vida, perdeu a vontade de viver, perdeu o prazer por coisas que eram tão prazerosas antes para você e agora não são mais. Fiquem alertas, procure um profissional. Viver é bom demais, né? Viver é muito bom, com todas as adversidades. É isso que faz a vida ser boa. É a gente viver um dia de cada vez, matar um leão por dia. Sim. E ter sempre um novo dia para escrever no sol seguinte, no amanhecer seguinte. Né? Esse é o grande barato da vida. Pode ter acontecido muitas coisas ruins e algumas coisas ruins vão acontecer na vida da gente. Mas a nossa vida é um livro, cheio de capítulos, de passagens, mas o grande barato é que você, sempre que virar uma página, você vai ter outra em branco para escrever como você quiser. O dono do seu livro da vida é você mesmo. Você vai reescrever a sua história. Mas, para isso, se olhe, peça ajuda, conte conosco. Estamos aí. Bacana, bacana. Fala. No caso, como psicóloga que atende pessoas, né? Então, você acha que ainda bem que é pessoas, né, Davi? Ainda bem. Eu não conheço psicólogo de pets, né? De reprimir o menino. Fala, Davi. Não, aí eu não consigo, Dani. Eu pensei também, graças a Deus eu sou psicóloga de pessoas, mas eu não falei. Será que tem de animais, não, cara? Desconheço. Conheço terapias pra vaquinha dar mais leite, né? Pro bichinho ficar mais tranquilo. Tem. Pro bichinho ficar mais tranquilo, mas psicólogo literalmente não sei. Mas retifica a tua pergunta aí. No caso, psicólogo precisa de um psicólogo, não precisa? Davi, que pergunta sacal, cara. Que pergunta inteligente. Poucas pessoas me fariam essa pergunta. Que pergunta top. Vindo de vocês, assim, tá vendo como é que pressiona, né? Eu sofri, por exemplo, muito com isso aqui. Porque quando eu cheguei, né, há 15 anos atrás, eu era a única psicóloga atuante. Porque a outra saiu, ela buscou um outro município para ela, saiu. E uma outra trabalhava junto, então você, geralmente, quando você tem vínculo, você não pode. Fiquei muito tempo sem um profissional. É recomendado, tá? Respondendo a tua pergunta. É recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho de Ética, e recomendado pelos profissionais da psicologia, da psicoterapia, que o psicólogo clínico, ele tem acompanhamento psicoterápico, porque se ele não estiver bem com ele mesmo, como é que ele vai estar bem para estar com o outro? E, além do que, a psicoterapia clínica, ela é muito pesada. É uma sobrecarga muito grande. O paciente vai lá e despeja tudo em você. E você absorve. Então, você precisa ter também a sua psicoterapia para você botar para fora, para você se reenergizar. Tem que ter suas válvulas de escape. Durante muito tempo, eu não tive minha psicoterapia porque eu era única aqui. Mas sempre que eu ia a Belém, eu estava com a minha terapeuta. Hoje, a gente consegue fazer online. Então, hoje eu estou bem mais... Estou bem em dias com a minha terapia, tô legal. Mas também precisei fazer uma escolha 2 anos atrás. Eu deixei a clínica particular. Eu fechei meu consultório hoje. O consultório é só para laudo de posse e porte de arma e avaliação de perfil profissional. Não atendo mais clínica particular. Muita gente procura, mas eu cansei. Eu fiz um estresse, eu fiz uma estafa mental, uma estafa de trabalho. E como eu trabalho pelo município, eu decidi que eu ia atender clínica só no município, porque eu acho que a comunidade precisa mais. A comunidade, eu tinha que escolher, ou a particular, eu não dava conta de fazer as duas coisas mais, mentalmente falando. Eu precisei escolher pela minha saúde mental. Então, eu escolhi fazer pelo município, fazer a clínica no município, porque eu acho que é a minha parte, é a minha contribuição para a sociedade. Eu acho que, claro que eu ganho por isso, recebo, mas eu escolhi não desviar de função e ficar na clínica, atender a população que mais precisa de mim. Acho que um psicólogo, por exemplo, ele pode rejeitar o que Claro. terapeuta dele vai dizer, tipo, claro. Eu já sei o que eu tô fazendo, eu já sei, eu sou psicólogo. Claro. Ele pode. Um psicólogo é um ser humano como outro qualquer. Ele pode ser arrogante, ele pode ser prepotente, ele pode ser qualquer coisa, claro. É incompetente. O que ele fez? O que ele não fez dessa vez? O que foi que você não fez dessa vez, criatura abominável? Se eu for começar a listar pra tu aqui, aí vai ser uma terapia aqui, aí tu vai ter que me dizer. Tu não tem uma técnica, não?
Que não seja com as armas que tu... Não. Não dê cabo nos seus meninos, que você vai sentir. Tu sabe o que é pior de tudo? É ficar sem eles. É ficar bicho. sem Não, eles. sem E tu vai, eles- não, e tu vai sentir falta, o que é pior. Com certeza. Inclusive das perturbações. Dani, o quê? Hã? Dani, se tu pudesse conversar com uma pessoa viva ou morta, quem seria essa pessoa e por quê? Eu sei perfeitamente com quem eu conversaria. Quem? Eu conversaria com Jesus Cristo. Sério? Sério. Bacana. E tu conversaria o quê com ele? Eu queria saber muitas coisas, como foi a passagem dele por aqui. Eu queria saber que cor que ele tem de verdade, não que a gente pintou na imaginação. Eu queria perguntar para ele o que foi que aconteceu com a humanidade. Bacana. Dani, se você pudesse indicar uma pessoa para bater um papo aqui com a gente, quem seria essa pessoa e por quê? Assim, de taco. Quem seria e por quê? Alguém para bater um papo com vocês. Posso pedir ajuda dos universitários? Não. Eu posso pensar um pouquinho? Pode, ficar à vontade. Posso pensar um pouquinho? Ou alguém para bater um papo com vocês e por quê? Poxa, eu queria mesmo que fosse alguém que sofresse a dor da doença mental, mas eu não sei se é possível. Pode ser também que não aceite. Alguém que realmente, sabe, pudesse dizer por si como é essa experiência. Eu acho que a exposição de uma pessoa... Não, Não, tem tem gente que pessoas não que tem fazem isso. de boa É. e que se aceitam como são e que lidam com suas adversidades de uma boa. Mas pode também ser uma pessoa que tu acha que seria relevante, por exemplo. Alguém. Eles seriam relevantes. Não, tô falando assim. Não é. Entendi. Uma pessoa que a gente pode falar publicamente aqui agora o nome dela, né? Aí a frase dúbia, né? De interpretação. Tá vendo? Psicólogo é foda com Mas algumas muito coisas. obrigado pela correção, viu? Sim. Alguém que eu indicaria. Enfermeira Ertiane. Ertiane, minha amiga. Grande enfermeira. Uma guerreira da saúde. Minha vizinha. É? Enfermeira Ertiane. Pronto. Dani, você gostou, cara? Não, eu asmei. Como é que falar agora? Eu não gostei, eu asmei. Então, Adorei. gente, Que papo gostoso, sim, Diegão. essa Espero ter aqui- contribuído. Com certeza. Essa aqui foi Daniela Massucati. Nunca mais ele me chama de Daniele. Daniela Massucati, psicóloga. E aí a mulher que libera armas aí pra... E deixa a gente igual o Jair, passar no psicotécnico. Não, é verdade. Não fui eu. Ele nem tem idade pra isso. Muito obrigado por você ter doado um pouco do teu tempo, estar aqui com a gente. Muito obrigado por você fazer o que você ama, cara, assim, com tanta vontade. E saber que essa galera, essas pessoas aí que são teus pacientes honraram você, é porque com certeza você fez muito bem para elas. Que bom. E eu fico muito feliz de saber que... O cara me perguntou... Eu estava fazendo um treinamento, né? Ele perguntou assim... O que você... Pra gente falar uma frase que representava muito bem assim, o que você acreditava. Aí eu cheguei para ele e falei... Aí chegou na minha vez, eu falei... Eu acredito que todo profissional... ele tem que se doar a ponto de entregar sempre o melhor dele na profissão dele, independente se ele é formado ou não. Entregue o seu melhor à sua profissão para você nunca entregar um desserviço para a sociedade. Sim. Para que isso Se de alguma você forma... não está inteiro, não faça. É isso. E muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por você estar aqui e muito obrigado, meninos que estão aí organizando tudo isso aí. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Um beijo. Gente, Não estaria acontecendo Hã? bagunçado, né? Como é que é? Não estaria acontecendo bagunçado. É igual a Dani falou, né? A gente tem que virar uma página e botar outra. Isso. Só pra ver. Vamos testar outras pessoas depois. Então é isso, gente. Não! Alphatec é a grande patrocinadora desse programa. Muito obrigado por vocês todos estarem aqui com a gente. Deus abençoe todo mundo. Essa é a Daniela Massucati. Muito obrigado, um abraço. Obrigada a vocês. Beijo do gordo. Beijo, Tchau. meninos.